Eu ganhei 2 bilhões com um segredo. Depois, gastei 100 milhões para reservar 10 mil mesas de banquete. Todos acham que sou um novo rico ostentando. Minha noiva ainda me chamou de louco. Mas só eu sei que, em meio mês, o país de anões vai despejar águas residuais nucleares. O laboratório de vírus do belo país vai vazar. Em seguida, a mutação global vai explodir. 80% da população mundial se tornará zumbis. Plantas e animais também começarão a mutar. A partir de então, a humanidade se tornará presa. Os que sobreviverem só poderão viver se esconderem em abrigos seguros. Apenas uma pequena parte das pessoas que mutarem e despertarem habilidades poderão resistir. Alguns tocam o gelo e se tornam a rainha do gelo, congelando tudo. Outros tocam o aço, despertam a habilidade de controlar metais e constroem a fortaleza de ferro do apocalipse. Alguns despertam a habilidade de refinamento corporal e conseguem passar sem obstáculos por uma horda de zumbis. E eu, inesperadamente, despertei a habilidade espacial e também sobrevivi no apocalipse. Apenas porque, após a chegada do apocalipse, a comida se tornou escassa. Sem comida, não é possível sobreviver. E a habilidade espacial armazenou uma grande quantidade de suprimentos. E também ajudou um grande número de sobreviventes. No entanto, a frase, no apocalipse, os santos morrem primeiro, realmente não estava errada. Minha boa intenção não foi recompensada. Elas me amarraram enquanto eu dormia. Apenas porque eu despertei a linhagem imortal. Não só consegue curar feridas causadas por zumbis, mas também oferece uma grande chance de fazer pessoas comuns despertarem habilidades. Esse sistema no apocalipse é como o fruto ginseng. Tanto humanos quanto fantasmas querem um pedaço. Assim, inúmeras seringas foram inseridas em meu corpo para extrair sangue. Em seguida, aquele grupo de pessoas que eu havia salvado, loucamente lambeu minha carne como zumbis. Até mesmo minha amada noiva me traiu. Junto com seu amante, espremeram até a última gota de sangue do meu corpo. No final, meu corpo foi jogado na panela pelo cunhado. Nos momentos finais, meu coração estava cheio de ódio. O segredo do meu sangue eu só contei à minha noiva. Eu até a fiz beber 2 vezes. Durante esses anos do apocalipse, cuidei da família dela com dedicação. Mas ela me retribuiu assim. Se eu tivesse mais uma chance, eu definitivamente não seria mais um capacho. E nunca ajudaria os outros como uma pessoa excessivamente compassiva. E como se Deus tivesse ouvido minhas orações. Eu realmente renasci. Foi apenas um mês antes da explosão do apocalipse. E a habilidade espacial da minha vida passada foi mantida. Apenas a linhagem imortal se foi. Mas apenas com a habilidade espacial. Eu também posso prosperar no apocalipse. É bom saber que, no apocalipse, uma caixa de macarrão instantâneo pode fazer uma estrela feminina se humilhar e te implorar. Se eu acumular dezenas de milhares de toneladas de suprimentos, então eu posso definitivamente ganhar facilmente no apocalipse. De repente, o celular tocou. A namorada mandou uma mensagem. Querido, meu irmão está vindo com a namorada. Você precisa se preparar bem. Pelo menos reserve um hotel 5 estrelas. Eu estou ostentando que você é o CEO de uma multinacional. Ah, e meu irmão está interessado em um apartamento de 300 mil. Você não pode me deixar passar vergonha. Ouvindo a voz familiar da minha noiva, X enchiam. As veias na minha testa pulsavam e meus olhos estavam vermelhos. Eu queria poder ir e matar esse cara imediatamente. Mas ainda faltam meio mês para o apocalipse. Agora, o mais importante é estocar suprimentos. Ser pego por causa dessa mulher não vale a pena. Deixe-os viver mais meio mês. Quando o apocalipse chegar e a ordem desmoronar, eu terei muitas oportunidades de torturá-los. Então, eu mordi os dentes e respondi com uma palavra: bom. No dia seguinte, no restaurante de comida típica Zui Jianggu, o dono e os garçons me olharam com sarcasmo. Naquele momento, ainda não eram 10 horas da manhã. Eu devoro como um faminto. Mas eu não me importo com os olhares estranhos deles. Nos 3 anos do apocalipse, nunca comi uma refeição quente. Portanto, após renascer, eu preciso comer bem. E mais importante, eu vim aqui para resolver negócios. O dono deste restaurante se chama Zen Wuxi. Ele mora no mesmo condomínio que eu. Na vida passada, o apocalipse chegou logo. Zen Wuxi, aproveitando-se do título de diretor do escritório da rua, forçou todos a entregarem os alimentos para que ele os distribuísse. Mas, no final, a maior parte foi levada por ele. E eu também fui uma das vítimas na época. Depois, suas trapaças foram descobertas e ninguém mais se importou com ele. Mas ele se juntou aos seguranças e começou a roubar casa por casa. Não apenas comida, mas até mulheres bonitas ele não deixava escapar. Portanto, nesta nova vida, eu planejo me vingar daquela mãe e filho. Assim que eu acabar de comprar as reservas da casa deles. Naquele momento, sem comida, eles também vão morrer de fome. Então, ao fazer o pagamento, eu perguntei. Recentemente, eu planejei reservar 1000 mesas para um banquete.
Você consegue fazer isso? Zheng Wuxi ficou com os olhos brilhando ao ouvir. Ele acenou com a cabeça sem hesitar. Eu paguei diretamente uma entrada de 200 mil. Depois, combinei com ele de pagar o restante em 15 dias. Em 15 dias, o apocalipse vai chegar. Naquele momento, a ordem vai desmoronar e o mundo ficará em caos. Quem ainda se importa se ele vai devolver o dinheiro ou não? E Zheng Wuxi, ao ouvir que o prazo era apenas de 15 dias, ele concordou sem hesitar. Além disso, nós moramos no mesmo condomínio, então ele não tem medo de eu fugir. Logo, nós assinamos o contrato. Mas, depois de resolver tudo isso, eu não voltei para casa. Em vez disso, fui imediatamente para o edifício Washington. Se eu quiser acumular uma grande quantidade de suprimentos, meu capital atual é completamente insuficiente. Eu preciso ganhar muito dinheiro. Nesse momento, uma pessoa apareceu diretamente na minha mente. Aquele que foi meu amigo leal durante o apocalipse. Ao mesmo tempo, ela é a temida Rainha de Gelo. Na vida passada, se não fosse por ela ter me salvado, eu já teria morrido nas garras das bestas mutantes. E agora, sua identidade é a presidente do grupo Tianmon de Pujian. Assim que entrei no saguão, chamei o nome de Shen Binqian. Fui direto em direção a um elevador dourado. O segurança na porta, instintivamente, tentou me impedir. Ele até se preparou para sacar a arma da cintura. No entanto, ele não me seguiu. Porque aquele elevador dourado era exclusivo para presidente. Sem a senha, ninguém pode entrar. E na empresa, não há mais de 3 pessoas que conhecem a senha. No entanto, eu fui até a frente do elevador. Digitei uma sequência de senhas com destreza. No momento seguinte, as portas do elevador se abriram. Entrei no elevador sob o olhar surpreso do segurança. E naquele momento, Shen Binqian no escritório também ficou atordoada. Ela me olhou friamente na tela de monitoramento do elevador. A empresa Washington é uma grande empresa com antecedentes militares. Desde sua fundação, ninguém teve coragem de invadir. Hoje, esse jovem desconhecido conseguiu entrar e ainda sabe a senha. Ela estava irritada, mas também cheia de dúvidas. O escritório do presidente é o departamento central da empresa. Toda a tecnologia militar de ponta desenvolvida pela empresa está armazenada aqui. Se algo acontecer aqui, as consequências serão muito graves. Shen Binqian imediatamente ordenou que todo o pessoal lá embaixo ficasse em alerta. Ela também olhou para a arma na gaveta à direita. Ela também é de origem militar e tem confiança para lidar com esse visitante inesperado. E nesse momento, eu já havia saído do elevador e chegado ao escritório. O que deixou Shen Binqian ainda mais surpresa foi que eu, como se estivesse muito familiarizado com o lugar, simplesmente sentei na cadeira de visitas em frente a ela. Shen Binqian me lançou um olhar frio. Quem é você? Quem eu sou não é importante. O importante é que eu tenho um negócio que você certamente vai se interessar. Porque esse negócio pode salvar o grupo Washington. Shen Binqian sorriu com raiva. Se você pode salvar a rua Washington, até uma porca consegue subir em uma árvore. Ela estava um pouco nervosa há pouco. Agora ela conclui que sou apenas um idiota que não sabe o que é a morte. O avô dela era um alto oficial militar antes de se aposentar. A rua Washington é um dos principais grupos de pesquisa e desenvolvimento militar do país. Além disso, a receita da empresa cresce a cada ano e os lucros são muito altos. Não parece haver nenhum sinal de crise. No entanto, esse louco disse que quer salvar a rua Washington. Isso não é como um cego tentando adivinhar, falando bobagens. No entanto, eu não estou nem um pouco preocupado. Há uma pistola tipo 92 na gaveta à sua direita. Esta arma pode penetrar uma chapa de aço de 1,3 mm a 50 metros. Mas restam apenas 3 balas dentro. Ao ver a expressão de choque de Shen Binqian, eu sorri levemente. Quando o apocalipse chegou em minha vida passada, o grupo Huaxin conseguiu repelir a horda de zumbis com seu avançado sistema de segurança. Tornou-se a maior base de sobreviventes humanos de Pujian. Eu vivi aqui por um tempo. E lutei ao lado deste CEO frio e distante. Tive uma amizade de vida ou morte dezenas de vezes. Portanto, estou muito familiarizado com este prédio. Também conheço bem a situação de Shen Binqian. Neste momento, uma expressão séria apareceu no rosto de Shen Binqian. Ela me questionou como eu sabia disso. Essas coisas só são conhecidas pelas pessoas mais próximas a ela. No entanto, eu ignorei e continuei falando. Eu também sei que o nome Washington foi dado pelo seu avô, significando revitalizar a China. Além de ter os robôs de combate individuais de inteligência artificial mais avançados do mundo, Washington também desenvolveu um sistema de segurança avançado. Mais importante ainda, as principais instituições do país instalaram o sistema de segurança da Washington, inclusive o local do centro de poder da mágica cidade. Se essas tecnologias essenciais caírem nas mãos de países inimigos, será um desastre para toda a Washington e até mesmo para a China. E alguns dias atrás, alguém invadiu este escritório. Copiei todos os dados técnicos e de segurança da empresa. Se não estou enganado,
Vocês ainda não descobriram quem está por trás disso. No momento seguinte, Shin Bin-Qian pegou a arma da gaveta e a apontou diretamente para mim. Porque isso não é apenas um segredo da Washington, mas sim um dos segredos mais altos do país. Uma vez que esses dados sejam vazados, todo o centro de poder de Modu enfrentará uma enorme ameaça. Mas, diante da ameaça de Shin Bin-Qian, eu continuei a falar com calma. Na verdade, isso é apenas um pequeno problema. O verdadeiro problema é que, depois, o grupo Washington será absorvido por outras empresas. Se você estiver disposto a pagar 2 bilhões, eu não apenas ajudarei você a descobrir quem está por trás disso, mas também a proteger a Washington. A arma de Shin Bin-Qian não foi abaixada e ela continuou a me encarar fixamente. Com que direito você me faz acreditar? Na verdade, ela também investigou e realmente era alguém de dentro. Mas quem exatamente ainda não foi descoberto. Vendo que Shin Bin-Qian ainda não acreditava, eu fiz uma concessão. Primeiro, eu ajudarei você a descobrir o traidor e a proteger a Washington. Se você achar que vale, me dê 2 bilhões. Se achar que não vale, considere que fiz uma boa ação. Neste momento, Shin Bin-Qian também soltou um suspiro de alívio. Ela lentamente abaixou a arma que estava em suas mãos. Então, diga-me quem é. Quais crises a Washington está enfrentando agora? Os dados da empresa Washington foram copiados nesta sala. E a única maneira de entrar nesta sala é por este elevador. Então, o autor do crime deve ser alguém que conhece a senha. Atualmente, além da secretária Shu e você, só o diretor do escritório, Shen Yao, sabe a senha. Ou seja, a pessoa que copiou os dados é Shen Yao ou a secretária Shu. Também pode ser que os dois tenham trabalhado juntos. Você finge analisar o caso. E, após ouvir o que eu disse, Shin Bin-Qian ficou extremamente chocada. Por que eu consigo entender tanto sobre a empresa? Até mesmo quem sabe a senha do elevador exclusivo é muito claro. Mas se as coisas fossem realmente tão simples, já teríamos resolvido o caso. Antes do roubo dos dados, eu e o diretor Shen não viemos à empresa. O secretário Shu também riu desdenhosamente. Isso mesmo, eu vi a gravação do elevador e eles foram eliminados como suspeitos. Neste momento, Shin Bin-Qian também sentiu uma leve decepção em relação a mim. Eu pensei que poderia trazer alguma surpresa. No entanto, eu não fiquei nervoso. Mas e se o diretor Shen e o secretário Shu se unirem para substituir as gravações de segurança? Agora a tecnologia de troca de rostos com inteligência artificial está tão avançada. Se fosse substituir a imagem das pessoas nas gravações, não seria nada difícil. Minhas palavras também despertaram Shin Bin-Qian. E neste momento, havia um toque de pânico nos olhos do secretário Shu. Mas ele ainda se opôs. O sistema de segurança da Washington é líder mundial. Hackers não poderiam invadir. E mesmo que alguém invadisse, o sistema de segurança também registraria. Mas antes e depois do roubo de dados, a rede da empresa não sofreu nenhum ataque de hackers. Eu olhei para o secretário Shu com um sorriso que não era bem um sorriso. E se esse hacker for um funcionário técnico interno? Você está tão nervoso, não está se sentindo culpado por ser um ladrão? No instante seguinte, a secretária Shu de repente correu até a mesa, preparando-se para pegar o sonho que estava na mesa. Aquela agilidade era completamente diferente da sua aparência frágil anterior. Mas no momento em que ela conseguiu agarrar, eu dei um chute e a mandei voar. Neste momento, Shin Bin-Qian também reagiu. Ela pegou a arma do chão e apontou para a secretária Shu. Não pode ser, é realmente você. A secretária Shu já estava apavorada, ajoelhada no chão. Eu também não tive escolha. Presidente Shen, se eu não fizer o que eles dizem, eles vão matar toda a minha família. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, Shin Bin-Qian a matou com um tiro. Não é de se admirar que ela se tornou a temida rainha do gelo no Apocalipse. Claramente, esta não era a primeira vez que ela matava. Mas neste momento, eu estava um pouco confuso. Por que você não deixou alguém vivo para obter informações? Mas Shin Bin-Qian apenas balançou a cabeça. O que ele mais odeia é a traição. Então ele atirou diretamente na secretária Shu. Neste momento, Shin Bin-Qian já acreditava nas minhas palavras. Ela perguntou diretamente quem era o outro interno. E também o diretor do escritório do presidente, Shen Yao. Ele já foi comprado pelo Capital Verde da Bela Nação. O projeto da Washington Group em parceria com o Capital Verde é uma fachada. Se desenvolverem este projeto, o Washington Group precisará de um empréstimo de 200 bilhões. O Capital Verde planeja primeiro roubar a tecnologia. Então, quando o projeto for iniciado, retirará o financiamento. Naquele momento, a cadeia de financiamento da Washington estará quebrada. E a tecnologia central também será perdida. O Capital Verde irá então adquirir a Washington a um preço baixo. Eu contei tudo o que sabia da minha vida passada. Mas neste momento, Shin Bin-Qian ainda tinha algumas dúvidas. Que provas você tem para provar que tudo isso é verdade? Investigue a secretária Shu e Shen Yao. Veja se eles têm estado mais próximos ultimamente.
Além disso, vou te contar um segredo. Os dados técnicos que vocês copiaram ainda estão neste escritório. Eu disse com confiança. Depois de ouvir o que eu disse, Shen Binkia mostrou uma expressão de surpresa. Mas, após pensar por um tempo, ela finalmente entendeu. Os procedimentos de segurança da empresa são muito rigorosos. É realmente difícil levar os dados para fora. Portanto, é bastante razoável que os dados ainda estejam aqui. Assim, ela imediatamente ordenou uma investigação sobre os bens do secretário Shui de Shen Yao. E logo houve resultados que realmente confirmaram o que eu disse. Neste momento, o rosto de Shen Binqian estava pálido. Ela imediatamente ordenou ao departamento de segurança que prendessem Shen Yao. E ainda bloqueou todo o prédio, não permitindo que ninguém entrasse ou saísse. Eu sorri enquanto observava Shen Binqian fazer tudo isso. Eu não estou errado, estou? Este presente vale 2 bilhões? Shen Binqian acenou levemente com a cabeça. Ela se preparou para me fazer a transferência imediatamente. Mas eu fiz um novo pedido. Você só precisa me transferir 500 milhões. O restante de 1,5 bilhão, você pode simplesmente comprar o supermercado do outro lado e me dar. Shen Binqian olhou para mim. Este supermercado não é caro, vou te dar de graça. Afinal, você acabou de salvar a Washington. No entanto, antes que ela pudesse terminar, eu a interrompi. E também construir uma parede de 4 metros ao redor do supermercado. Depois, instalar um sistema de segurança da Washington. Além disso, prepara um lote de suprimentos para mim. Isso deve ser concluído em 10 dias. Depois de falar, eu passei a lista que preparei. Neste momento, um olhar de surpresa passou pelo rosto de Shen Binqian. Esse cara se esforçou muito para entrar. Ele pediu apenas 500 milhões e um supermercado. No entanto, quando ela terminou de olhar minha lista, a expressão dela instantaneamente ficou um pouco feia. A fundação da parede deve ser cavada a 1 metro de profundidade. E deve ser concretada com aço de 100 milímetros de espessura. 100 conjuntos de geradores de alta potência. 100 toneladas de diesel. 1000 conjuntos de camas. E ainda precisamos de 5 veículos de combate sobre rodas. 10 conjuntos de robôs de combate individual. Tudo mais é fácil, mas eu não posso fazer nada sobre esse equipamento. A gestão da Oxia sempre foi muito rigorosa. Shen Binqian me disse com uma expressão séria. No entanto, eu não desisti. Esses equipamentos precisam ficar no supermercado por 15 dias. Depois, vocês podem recolhê-los todos. Durante 15 dias, você irá monitorar tudo. Eu não vou tocá-los nenhuma vez. Vendo minha aparência determinada, Shen Binqian hesitou por um momento, mas acabou concordando. Afinal, todo o supermercado está sob o monitoramento delas. Em alguns dias, não deve haver problemas. Vendo que o objetivo de hoje foi alcançado, eu deixei uma conta bancária e fui embora. E após minha saída, Shen Binqian imediatamente ordenou uma investigação sobre mim. Afinal, saber tanto sobre mim não deve ser simples. No entanto, quando ela viu meus dados, ficou atônita. Sem diploma, sem dinheiro, sem um forte histórico, e ainda sem treinamento especial. Como uma pessoa tão comum poderia saber o segredo da Oxia? Mas ele nunca imaginou que eu, que acabei de receber 500 milhões, seria assim. No entanto, apareceu na maior fábrica de abate da cidade. E ainda fez um pedido de 1000 bois em nome do grupo Washington. E pagou diretamente metade do depósito. Olhando para o chefe feliz, eu o avisei que ele deveria entregar em 13 dias e sair dirigindo imediatamente. Em seguida, segui o mesmo método e limpei todos os matadouros da cidade. Quando terminei tudo e voltei para casa, já eram 11 horas. Naquele momento, eu tinha acabado de tomar banho. Mas recebi inesperadamente uma ligação da amiga de Xi Zhenxian, Shen Yu. Na verdade, ela já trabalhava no banco. Hoje, depois que 500 milhões foram depositados na minha conta bancária, o presidente do banco, por ela me conhecer. Assim, ele a designou para ser meu atendimento exclusivo. Ouvindo todos os elogios e provocações que ela fazia pelo telefone, eu, no entanto, não estava com cabeça para isso. Depois de responder algumas coisas de qualquer jeito, desliguei o telefone. Como se diz, os semelhantes se atraem, e como amiga de Xi Zhenxian, Shen Yu também não é uma boa pessoa. Em minha vida passada, ela também me prejudicou. Naquela vez, ela aproveitou que eu estava fora, e levou toda a nossa comida restante. Foi depois daquela vez que Xi Zhenxian se uniu ao amante e me matou. No entanto, algo interrompeu meus pensamentos. Minha namorada, Xi Zhenxian, também ligou. Essas duas mulheres são tão coincidentes? Com certeza, ligaram uma atrás da outra para tramarem algo. Então, eu atendi o telefone. Como esperado, Xi Zhenxian começou perguntando. Querido, ouvi da minha amiga que você recebeu 500 milhões hoje, é verdade? Após eu confirmar a resposta, ela não apenas ficou radiante, mas também me elogiou como nunca antes. Eu sempre soube que você teria habilidades fortes.
Com certeza você vai ganhar muito dinheiro. No entanto, em minha vida passada, ele sempre me desprezou por ser pobre. Ele sempre me zombava, dizendo que eu só merecia ser um estoquista. Ah, sim. Minha amiga me disse que ele tem um plano de investimento que é perfeito para você. HMPH, essas duas mulheres realmente combinaram algo. Parece que elas querem colocar as mãos no meu dinheiro. Então eu finjo perguntar se ele está seguro? O retorno é alto? Xian viu que eu caí na dela. Então ela disse feliz. Não dá para explicar bem pelo telefone. Aproveitamos essa oportunidade para nos reunir. Afinal, já faz muito tempo que não jantamos juntos. Na hora, chame minha amiga para nos encontrarmos e conversarmos. Então eu concordei de forma superficial e desliguei o telefone. Hoje eu definitivamente não sou mais o capacho da vida passada. Eles querem me prejudicar. Aproveitando essa oportunidade, posso cobrar alguns juros. Na manhã seguinte, fui direto ao restaurante Zui Kingfen. Zhen Wuxi viu que eu tinha chegado. Ele estava tão feliz que não conseguia fechar a boca. Afinal, eu sou o deus da riqueza dele. Mas eu não perdi tempo conversando com ele. Pedi diretamente para ele colocar a comida pronta na caminhonete que eu dirigi. Depois, dirigi direto para o shopping Washington. Shen Binqian não me enganou. Neste momento, 5 escavadeiras estavam em operação. A fundação da parede já estava quase escavada. O responsável pela obra, ao saber que sou o dono deste supermercado, imediatamente me deixou entrar no supermercado. E eu, após ultrapassar o horário, imediatamente entrei na cabine do caminhão. Eu comprei este caminhão especificamente para não chamar a atenção. Afinal, minha habilidade espacial era muito incomum antes do apocalipse. Mas agora o supermercado está fechado. Não há ninguém dentro, então posso colocar todos os suprimentos no meu espaço interno sem preocupações. E em seguida, usei o mesmo método para armazenar todas as mais de 300 mesas de banquete preparadas por Zhen Wuxi. Depois de fazer tudo isso, não descansei. Imediatamente fui para o mercado de frutas e verduras. Após a chegada do apocalipse, bestas estranhas vagam fora da cidade. Se não fosse por poderosos usuários de habilidades, seria impossível obter vegetais. Portanto, agora preciso estocar vegetais e frutas suficientes. E enquanto eu estocava suprimentos, no escritório do presidente do grupo Washington, Shen Binqian estava conversando com um homem de meia idade. De acordo com nossa investigação, ele não tem nenhuma suspeita. Shen Binqian olhava para os documentos em suas mãos com uma expressão de confusão. Anteontem, ele já havia me investigado uma vez através de um amigo da delegacia. No entanto, isso não resolveu suas dúvidas internas. Portanto, hoje ela fez uma investigação mais detalhada através do Departamento de Segurança Nacional. Mas o resultado ainda foi que não havia problemas. Ele não teve contato com forças estrangeiras. E não teve contato com a secretária Xu ou o diretor Shen. Então, como ele sabia tudo sobre o Washington? Nesse momento, o homem de meia-idade falou. De acordo com nossa análise de pesquisa, ele deve ser um patriota. A maioria das declarações dela nas redes sociais são críticas àqueles intelectuais e ao partido antinacional. E suas ações são todas para o bem da Washington e do país. Portanto, eu acho que Shunan é uma pessoa confiável. E após ouvir as palavras do homem, Shen Binqian também acenou com a cabeça em concordância. Mas de repente, ela pensou em algo. Anteontem, além de levar 5 bilhões como recompensa, ainda temos que ir ao supermercado que estamos prestes a abrir. E ele fez muitos pedidos estranhos. Depois de falar, ele entregou uma lista ao homem de meia-idade. Instalar um sistema de monitoramento, 100 conjuntos de motores a diesel, 100 conjuntos de motores solares, 5 veículos de combate sobre rodas, 10 conjuntos de robôs de combate. Quanto mais o homem olhava, mais sério ficava. As coisas anteriores eram consideradas normais, mas as coisas posteriores o deixaram alerta. Ele disse que deixaria no supermercado e não tocaria. Ele devolveria em 15 dias. Eu já aceitei os pedidos dele, mas para evitar imprevistos, eu removi os veículos de combate e os robôs. Nesse momento, Shen Binqian revelou seu plano. Ela pediu ao responsável da Agência de Segurança Nacional à sua frente para prevenir imprevistos, com medo de que isso caísse nas mãos de criminosos. No entanto, o homem de meia-idade rejeitou seu plano. Não, você deve executar tudo de acordo com os pedidos dele. Forneça tudo o que ele pediu. Se ele realmente tiver conluio com um grupo criminoso, nós podemos pegar tudo de uma vez. Você quer dizer que devemos usar uma isca longa para pegar um grande peixe? Nos dias seguintes, além de Shen Binqian me contatar para passar o controle do supermercado e os suprimentos, apenas minha namorada Xi entrou em contato comigo. Ela ainda me convidou para jantar no hotel mais caro da cidade. Na verdade, ela estava com sua amiga Xin Yu. Elas estavam tentando transformar o amante Qian Peiguan em um empresário que ganhou bilhões com câmbio. Queriam que eu investisse no mercado de câmbio.
Se eu ainda fosse aquele apaixonado da vida passada, talvez eu caísse na armadilha. Mas ao renascer, eu logo comecei a fazer promessas vazias para elas. Dizer a elas que eu poderia investir 200 milhões. E depois pedir 500 mil em refeições, enganando-as de forma contundente. Elas queriam me enganar para roubar os 500 milhões que eu tinha no banco, mas acabaram tendo que aguentar. Nos dias seguintes, eu ignorei minha namorada que estava me contatando incessantemente. Em vez disso, acelerei o acúmulo de suprimentos. Porque as notícias agora estão frequentemente transmitindo várias informações. Nos Estados Unidos, ocorreram vários incidentes de mordidas. Um vírus misterioso foi descoberto sob as geleiras da Antártida. O Japão começou a liberar água nuclear. Um vazamento ocorreu em um laboratório nos Estados Unidos. E na vida passada, esse acidente causou o apocalipse. Todas as pessoas do mundo foram infectadas por esse vírus. 80% se transformaram em zumbis. Uma parte das pessoas que sobreviveram sofreu mutações. E plantas e animais também sofreram mutações. Arbustos se transformaram em árvores gigantes. Então eu liguei para Shen Binqian. Senhora Shen, sobre o que conversamos antes e os suprimentos, por favor, apresse-se. Eu preciso urgentemente usar isso. No entanto, depois de falar por um tempo, do outro lado ficou em silêncio. Depois de um tempo, Shen Binqian finalmente disse uma frase. Você sabe de algo? Na verdade, durante esse tempo de observação, eles já haviam descoberto a minha anomalia. Estão acumulando grandes quantidades de suprimentos e transformando o supermercado em uma fortaleza do apocalipse. O mais importante é que recentemente as notícias de pessoas mordendo pessoas estão se tornando cada vez mais frequentes. Considerando todas as circunstâncias, eu com certeza sei de algo. Ao ouvir suas palavras, não pude deixar de sorrir. Realmente, não é à toa que ela é a rainha do gelo. Então eu também não escondi. Eles estão preocupados comigo como se fosse o coronavírus de 10 anos atrás. Por isso estão estocando muitos suprimentos. Além disso, eu também te aconselho a estocar água e comida rapidamente. E também, evite sair de casa ultimamente. Mas desta vez, Shen Binqian não duvidou de mim. Porque, com base nas informações, o que eu disse provavelmente é verdade. Então, após desligar o telefone, realmente fui estocar suprimentos. E depois de falar com Shen Binqian, eu me preparei para sair e continuar as compras. Mas assim que saí, encontrei minha namorada, Xi Zhenxian. Acontece que ela não conseguiu entrar em contato comigo há vários dias. Então ela veio pessoalmente me procurar. Querido, meu irmão, minha cunhada e meus pais vão vir amanhã. Você precisa se organizar bem. Além disso, meu irmão se interessou por um apartamento. Você prometeu que me ajudaria antes. Amanhã meus pais viram conversar sobre nosso casamento. Eles disseram que, se ajudarem meu irmão, o dote para o nosso casamento não será mais necessário. Ao ouvir suas palavras, fiquei extremamente irritado. Essa mulher agora está de olho nos meus 500 milhões de ativos. Não precisam mais do dote de 280 mil. Mas agora não posso romper a relação. Agora toda a família deles está aqui. Vou pegar todos de uma vez, para evitar que eu tenha que me vingar um por um. Na vida passada, meu cunhado não hesitou em me explorar. Cada um da família deles teve parte na minha morte trágica. Justamente o meu apartamento será uma área de desastre após o apocalipse. Então eu disse diretamente: que valor tem um apartamento? Dê o meu apartamento atual para o seu irmão. Além disso, estou um pouco ocupado nos últimos dias. Daqui a alguns dias, convido vocês para jantar. E diante da minha generosidade, Xi Zhenxian ficou extremamente feliz. Sem nenhuma dúvida, fui alegremente procurar os pais dela. E nos dias seguintes, passei basicamente estocando suprimentos. O tempo passou rapidamente. Agora falta menos de 3 horas para o apocalipse. Depois de trazer a última carga de suprimentos, eu imediatamente dispensei todos os trabalhadores. No entanto, alguns seguranças da empresa Huaxing ainda estavam protegendo os equipamentos. Eu os observei cuidadosamente. Por fim, suspirei resignado. Esse grupo de pessoas estava com o rosto pálido e os olhos levemente vermelhos. E na vida passada, todos que apresentavam esses sintomas se tornaram zumbis. Ou seja, em 3 horas eles sofrerão mutação. Se continuarem aqui, será um risco. Então, liguei novamente para Shen Binqian. Você pode retirar suas pessoas primeiro? Poderia entrar depois das 7 da noite? Eu me lembro muito bem. Na vida passada, o apocalipse começou por volta das 6 da noite. Quando chegou às 7, eles já tinham se tornado zumbis. No entanto, ao ouvir o que eu disse, Shen Binqian não respondeu, mas olhou para o diretor Liu da Agência de Segurança Nacional ao lado. Após receber a sua autorização, Shen Binqian concordou diretamente com o meu pedido. No entanto, após desligar o telefone, Shen Binqian perguntou, confusa: o que faremos se perdermos as pessoas quando as retirarmos? Ele provavelmente não se atreverá a agir enquanto nossas pessoas estiverem lá.
Agora eles estão desesperados e prontos para agir. Eu posso exatamente atrair a cobra para fora da toca. Você fique aqui e monitore bem. Eu vou emboscar perto do supermercado. Assim que eles agirem, eu os pegarei todos de uma vez. Assim, o homem de meia-idade saiu diretamente do escritório. No entanto, naquele momento, eu estava sentado tranquilamente na sala de monitoramento, bebendo vinho e comendo um grande banquete, sem parecer que estava pensando em roubar. Logo, 2 horas se passaram, mas eu não parecia estar fazendo nada. Neste momento, as pessoas da Agência de Segurança Nacional já estavam um pouco impacientes. Não é possível. Finalmente conseguimos despistar nossa equipe de segurança. Será que foi só para beber um pouco? Liu gostaria de levar pessoas para entrar à força, mas agora isso não é possível, a menos que usemos explosivos. Ou eu abrir de dentro. De repente, ele ficou tonto e uma gota de sangue caiu no chão. Ele tocou o nariz, confuso. Percebeu que estava com o rosto todo ensanguentado. Ao olhar para cima, viu que seus subordinados estavam assim também. Parecia até mais grave. Eles não só estavam pálidos, como os olhos estavam vermelhos. Parecia uma fera prestes a enlouquecer. Enquanto isso, na sala de monitoramento do supermercado, eu observava a aparência desastrosa deles. Sabia que o apocalipse estava prestes a chegar. Então peguei o telefone e liguei diretamente para Shen Binqian. Após a chegada do apocalipse na vida passada, metade das pessoas no edifício se transformou em zumbis. Embora Shen Binqian não tenha morrido graças às suas poderosas habilidades pessoais, mas em várias batalhas quase perdi a vida. E agora, com o apocalipse se aproximando, não tenho mais nada a perder. Para que ela não cometa os mesmos erros novamente, eu a avisei diretamente. Reúna todos os funcionários da Washington imediatamente. Todos com o rosto pálido e olhos vermelhos devem ser expulsos e o prédio deve ser fechado. Seja rápido, você só tem 1 hora. No entanto, diante do meu aviso, Shen Binqian estava confusa. Não pergunte por quê. Se você não fizer como eu digo, você certamente se arrependerá. Depois de dizer isso, eu desliguei o telefone. E após eu desligar o telefone, Shen Binqian realmente seguiu minhas instruções, porque ela acreditava que eu não a prejudicaria. Afinal, eu salvei o grupo Washington. Sem mim, a Washington já teria sido incorporada. Em breve, todos estavam reunidos. Shen Binqian inventou uma desculpa e despachou todas as pessoas com sintomas. Em seguida, ela ordenou que fechassem bem a porta e voltou para o escritório. Ao voltar para o escritório, ele descobriu que a imagem do sistema de monitoramento era simplesmente um inferno. Os funcionários que ela havia expulsado da rua agora se transformaram em zumbis. Eles estavam mordendo as pessoas freneticamente. Em um instante, muitos pedestres foram mortos por eles. E cada imagem do monitor estava mudando. Praticamente todos os lugares do país eram assim. Assim, Shen Binqian imediatamente ordenou que reforçassem o saguão do primeiro andar para impedir a entrada de zumbis. No entanto, ao contrário das pessoas em pânico do lado de fora, eu, neste momento, estava bebendo e observando tudo do lado de fora com calma na sala de monitoramento, porque a cena sangrenta e caótica à minha frente só duraria meia hora. Aqueles que não conseguiram escapar seriam devorados pelos zumbis, e os que sobrevivessem se esconderiam. A rua em breve ficaria em um silêncio mortal. No entanto, de repente, um grito de socorro ecoou. Do lado de fora do supermercado, uma mulher de mais de 50 anos batia freneticamente na porta de ferro. Surpreendentemente, é a dona Liu, que tem uma loja de frutas fora do condomínio. Na vida passada, eu a salvei. No final, ela se juntou a Xian e os outros para me esvaziar de sangue. Então eu gritei intencionalmente em direção à porta algumas vezes. O que você disse, eu não ouvi claramente. No instante, todos os zumbis que estavam dispersos em busca de comida correram em direção a ela. Foi intencional para mim, reviver não me faz ser bondosa. Eu definitivamente farei com que aqueles que me prejudicaram sofram terrivelmente. Vendo que eu atraí os zumbis intencionalmente, a tia Liu começou a bater os pés e virou-se para continuar correndo. No entanto, ela acabou não conseguindo escapar. Morreu de forma terrível cercada por uma multidão de zumbis. Diante das várias tragédias que aconteceram na rua, eu, no entanto, continuei bebendo tranquilamente. Em breve, a rua ficou completamente silenciosa. Eu, no entanto, de repente me levantei. Agora é a minha vez de agir. Então eu tirei meu celular e me preparei para fazer uma ligação. Mas descobri que minha namorada Xian e o irmão dela me enviaram muitas mensagens. Querido, estou presa na academia. Venha rápido me salvar. Cunhado, tem muitos zumbis lá fora. Não temos comida em casa. Volte rápido e traga algo para comer. No entanto, depois de olhar a mensagem, fechei diretamente a janela de chat. Antes do fim do mundo, eu os prendi de propósito na casa para deixá-los presos. E eu também tirei toda a comida da casa. Eu quero que elas vivam um tempo em terror sem fim.
Depois que eu resolver o que estou fazendo, irei atrás delas para acertar as contas. Então eu liguei diretamente para o telefone de Shen Binqian. Depois que expliquei meu propósito, ela disse, surpresa. O que? Você vai sair? Não era você quem disse que não se pode sair em 10 dias? Isso é para pessoas normais. Para mim, que tenho 3 anos de experiência no apocalipse, é uma oportunidade. Porque os zumbis se movem lentamente no início. Agora é o melhor momento para sair e coletar suprimentos. Eu pedi diretamente a ela o modo de operação do robô de combate individual. E após me familiarizar com a operação, eu fui diretamente para o mercado de frutas e vegetais de Jiadé com 3 robôs. No entanto, ao chegar ao destino, eu descobri um problema muito estranho. Aqui está assustadoramente silencioso, não há um único zumbi. É bom lembrar que este é o maior mercado em milhares de quilômetros ao redor. Normalmente, está sempre cheio de multidões. Para minha segurança, eu não saí do veículo blindado. Em vez disso, mandei os robôs fazerem um grande barulho. Se houvesse zumbis aqui, certamente seriam atraídos. No momento seguinte, um enorme monstro com cabeça triangular saiu do congelador. Eu olhei com um binóculo e, para minha surpresa, era uma enorme louva-a-Deus. Não é de se admirar que esteja tão silencioso aqui, foi ela que eliminou os outros. Eu imediatamente ordenei aos robôs que continuassem a buzinar para irritá-la. Porque, assim como os zumbis, essas criaturas não têm uma defesa forte no início. Eu acredito que, com meus robôs, posso resolver isso facilmente. Quando ela se aproximou, então, eu dei a ordem para os 3 robôs atirarem na cabeça dela. No entanto, o que me surpreendeu foi, após uma série de tiros, a louva-a-Deus não morreu. Parece que seu ponto fraco não é a cabeça. Mas, neste momento, a louva-a-Deus mutante ficou assustada. E, surpreendentemente, virou-se e correu. Mas como eu poderia deixá-lo escapar? Com tantos suprimentos aqui, se ela estiver viva, eu não poderei obtê-los. Então, eu dei outra ordem aos robôs. Atacar a barriga dela. E desta vez foi realmente eficaz. Uma grande quantidade de fluido verde saiu de seu corpo. Logo, essa enorme louva-a-Deus mutante parou de se mover. Eu confirmei várias vezes que ela estava morta. Então, desci do carro e entrei no armazém para coletar suprimentos. Talvez por causa dessa louva-a-Deus, não havia zumbis no armazém. Em breve, eu transferi os suprimentos deste armazém para o espaço. No entanto, quando eu estava prestes a sair, um leve som de choro veio de perto. E a localização ainda era a casa de onde a louva-a-Deus saiu. Então, entrei cautelosamente com 3 robôs. Ao entrar, a cena à minha frente me deu arrepios. A casa inteira estava cheia de enormes ovos de insetos. E sob os ovos de insetos havia uma camada inteira de pessoas vivas. Não é de se admirar que não houvesse ninguém ao entrar. Na verdade, todos foram capturados aqui para serem usados como alimento. Desde ontem à noite, apenas se passaram pouco mais de 10 horas. Essa louva-a-Deus evoluiu a esse ponto. Com certeza, outros seres também estão evoluindo rapidamente. Parece que preciso acelerar e aumentar meu poder. Caso contrário, apenas com 10 robôs não conseguirei deter os monstros mutantes. E na vida passada, surgiram 2 poderosos. Um chamado Sangue Bill despertou o sangue ancestral e pode controlar zumbis. Ele ainda recrutou 2 reis dos mortos como seus subordinados. Um chamado CYNJ despertou o sangue do dragão ancestral. Não importa se são monstros mutantes ou animais comuns, eles o temem. Eles se uniram para dominar toda a região de Jiandon. E a razão pela qual eles se tornaram mais fortes foi porque comeram um tipo de fruto. E esse fruto só pode ser encontrado na Montanha do Dragão Voador e no Parque dos Pântanos, fora da cidade. Já que agora estou revivendo essa oportunidade única, eu definitivamente vou aproveitar. Naquele momento, minha força será imensamente aumentada. No entanto, eles só conseguiram a oportunidade após meio mês. Agora, primeiro vou lidar com os ovos de inseto à minha frente. Embora esses ovos de inseto sejam nojentos, eles podem aumentar o poder dos usuários de habilidades especiais. Então, eu coloquei todos os ovos de inseto no meu espaço. Assim que terminei de coletar todos os ovos, as pessoas lá embaixo acordaram. Então, eu ordenei aos robôs que os resgatassem. E quando eles viram o quão poderosa eu era, todos imploraram para que eu os levasse para fora. Mas eu não sou mais a mesma bondosa de antes. Depois que joguei um pouco de comida, eu continuei a procurar suprimentos em outros armazéns. Em pouco tempo, eu esvaziei todos os recursos daqui. Então, eu me preparei para sair. No entanto, assim que saí, vi um grupo de pessoas intimidando uma garotinha na frente do meu carro. A garotinha chorava e pedia ajuda, sem saber o que fazer. E um careca estava puxando a garotinha pela perna para fora. Estamos em um lugar isolado, não adianta gritar. Eu vou cuidar de você em nome do papai. Eu os observei friamente. Esses caras realmente são aqueles que há pouco me pediram sinceramente para acolhê-los.
Agora já estão começando a roubar mulheres. Com base na experiência da minha vida passada, essas pessoas são criminosos. Eles já não têm humanidade. Deixar esse tipo de pessoa aqui só trará desgraça. Então, eu dei a ordem de matar 2 dos marginais. E os marginais restantes, ao ver isso, se ajoelharam e imploraram por clemência. Irmão, você está enganado. Aquela dupla de pai e filha estava tentando fugir. Eu vejo que essa garotinha é encantadora. Estou pronto para pegá-la e entregá-la a você. E assim que ele terminou de falar, a garotinha ao lado gritou chorando. Foi por causa deles que meu pai foi morto para me capturarem. De fato, eles não têm nenhuma consciência. Então, eu ordenei diretamente ao robô que explodisse a cabeça de todos os bandidos restantes. E eu olhei friamente para aquele grupo de pessoas indiferentes. Essas pessoas são tão indiferentes que não têm nem um pouco de coragem. Mais cedo ou mais tarde, eles também extinguirão a humanidade. Mantê-los é um desastre. Ainda bem que eu deixei bastante água e suprimentos para eles. Então, eu ordenei diretamente que todos os restantes fossem executados. E a garotinha ficou atordoada. Ele também odeia essas pessoas que não ajudam os que estão morrendo. Mas, afinal, são pessoas vivas. Mas ao ver como eu matei sem hesitar, ela não se atreveu a falar. Então, após coletar os suprimentos das pessoas que matei, preparei-me para partir. Mas, naquele momento, a pequena garota subiu no carro sem que eu percebesse. Mas eu não a mandei descer. Afinal, embora eu não seja bondosa, também não sou desumana. Agora, neste lugar, ela é a única. Então eu perguntei sobre suas informações, preparando-me para levá-la de volta para casa. No entanto, ela queria me seguir. Eu a olhei friamente. Eu não cuido de pessoas inúteis. O que você pode fazer? Nesse momento, ela surpreendentemente mudou de sua fragilidade anterior. Eu posso cozinhar, plantar vegetais e até posso te ajudar a matar zumbis. Eu a olhei em silêncio e simplesmente dirigi para longe. Afinal, atualmente, eu sou a única na base. Eu também preciso de alguém para me ajudar com algumas coisas. Então eu a levei de volta ao supermercado. No entanto, assim que voltei ao supermercado, a SH Zonshin ligou. Ela disse que estavam com fome e pediu para eu ir salvá-los. Já que você está ansiosa para renascer, eu te levarei amanhã. No dia seguinte, eu dirigi diretamente para a academia do Qian Peigung. Então eu enviei uma mensagem. Dyson, eu estarei esperando vocês lá embaixo. E, neste momento, muitos zumbis cercavam o carro, mas não podiam fazer nada contra meu veículo de combate. Enquanto isso, dentro da casa, Xian olhava para o veículo blindado do lado de fora, muito feliz. No entanto, Qian Peiguan ao lado franziu a testa. Vocês me transformaram em um grande chefe. Com tantas pessoas aqui, isso vai acabar sendo descoberto. Mas Xian não se importou nem um pouco. Quando os zumbis se foram, nós os enganamos dizendo que iríamos sair em grupos. Então, depois de descer, disse a Shunan que éramos apenas nós aqui. Ouvindo as palavras de Xian, Qian Peiguan assentiu em concordância. Em seguida, eles foram diretamente até o meu carro conforme o planejado. Ao vê-los descer, eu abri a porta e saí do veículo de combate. Xian disse de forma dengosa. O Sr. Qian também está aqui e se preparou para ir conosco. No entanto, eu o olhei de forma zombeteira, com um toque de intenção assassina em meus olhos. Sr. Qian? Desde quando um pequeno dono de academia também é um presidente? Ao ouvir o que eu disse, Xian ficou visivelmente nervosa. Querido, o que você quer dizer? Eu não entendo. E nesse momento, eu ri alegremente. E chamei 3 robôs de combate individual. Vocês, esse casal de cães, realmente se esforçaram para me enganar. Não pensem que eu não sei o que vocês estão fazendo nas sombras. E devido à minha voz alta, os zumbis nas proximidades foram atraídos novamente. Portanto, Xian ficou completamente apavorada e se preparou para entrar no carro. E Qian Peiguan também estava tremendo de medo. Senhor Shu, deve haver um mal-entendido entre nós. Vamos conversar depois que entrarmos no carro. Eu apenas olhei para ele friamente e disse, diga o que tiver que dizer ao rei do inferno. Então, eu entrei no carro e fechei a porta. E ordenei aos robôs que o jogassem no meio dos zumbis. E do lado de fora do carro, eu assisti enquanto os dois eram devorados pelos zumbis. Eu comecei a beber vinho tinto dentro do carro. Depois que eles foram completamente devorados pelos zumbis, eu voltei de carro para o supermercado. No entanto, assim que cheguei ao supermercado, mais uma pessoa veio apressada para se entregar à morte. O irmão de SH Zonshin, me apressou para salvá-los. Eu disse a eles que enviaria um robô para buscá-las. E eles moram no condomínio em frente ao meu. Então, eu controlei o robô remotamente. Em pouco tempo, cheguei à porta do meu antigo apartamento. Quando SH Zonshin viu o robô, ele chamou alegremente seus pais e a namorada para virem. Juntos, desceram com o robô. No entanto, logo perceberam que algo estava errado. Esses robôs não eram para protegê-los?
Porque estavam sempre atrás deles. Então, SH ontem pegou o celular para me perguntar. Mas assim que olhou para o celular, viu a mensagem que eu havia enviado. Esqueci de contar a vocês que sua irmã já foi alimentada aos zumbis por mim. Agora é a vez de vocês. Ao ver a mensagem, SH ontem ficou paralisado. Vi que ele estava com uma expressão estranha. Toda a família dele também se aproximou. Mas quando eles perceberam e se prepararam para correr, já era tarde. Vários robôs os agarraram e os levaram diretamente para um monte de zumbis. Ao ver os zumbis aterrorizantes à sua frente, SH ontem ficou tão assustado que se mijou nas calças. E os robôs simplesmente o jogaram num monte de zumbis. Em pouco tempo, os 4 foram devorados pelos zumbis, restando apenas ossos. Ao ver que a grande vingança da minha vida passada finalmente foi realizada, eu ri alto de alegria. Mas logo me acalmei. Agora ainda estamos no início do apocalipse. Embora eu já tenha conseguido suprimentos suficientes. Mas no 4º dia do apocalipse da minha vida passada, alguém já havia construído um abrigo seguro. Eles começaram a coletar suprimentos por toda a cidade. E, em meio mês, muitos abrigos começaram a surgir. Naquela época, os suprimentos seriam divididos entre eles. Portanto, eu preciso agir antes deles. Então eu dirigi diretamente para o Walmart. Porque na minha vida passada eu trabalhei lá. Lá havia um rico estoque de suprimentos. No entanto, assim que cheguei à Praça Oda, eu descobri que todos os zumbis aqui já tinham sido eliminados. Então eu examinei cuidadosamente ao redor e não encontrei anomalias. Então eu trouxe o robô até a entrada do edifício. No entanto, de repente, ouvi um grande estrondo atrás de mim. Um vaso caiu do céu e havia um bilhete em cima. Lembrando dos zumbis mortos na praça, eu imediatamente peguei o bilhete e voltei para o carro. Não entre se houver bandidos armados. O bilhete estava rabiscado com 8 palavras. Eu decidi não sair e operar o robô à distância. Então eu dei ordens ao robô. Se houver alguém armado dentro do edifício, elimine todos. No entanto, assim que entrei no edifício, aqueles bandidos descobriram que o que entrou era um robô monstro. Assustados, eles não se importaram com nada e simplesmente viraram e correram. Mas eles subestimaram a capacidade do robô. Apenas 30 segundos depois, todos os bandidos foram mortos. Neste momento, meu coração estava cheio de dúvidas. Na vida passada, as gangues só se formavam em poucos dias. Por que os despertos só apareciam no 10º dia do apocalipse? Por que agora, no 3º dia, já existem? Só entendi quando vi o corpo de um homem com cicatriz no rosto. Na vida passada, um grupo de criminosos perigosos escapou da prisão. Eles ocuparam a Praça Alda. E todos eram despertos. Ninguém sabia como eles eram. Apenas sabíamos que um dos líderes tinha cicatriz no rosto e o outro tinha rosto de acne. Mas agora, o de rosto de acne não está aqui. Ele deve estar dentro deste edifício. Então, eu ordenei que os robôs fossem procurar andar acima. De repente, um grito de terror ecoou. Vários robôs correram rapidamente para lá sob minha ordem. Em pouco tempo, 3 robôs chegaram ao 4º andar. À minha frente, um homem de meia idade com o rosto cheio de acne estava sequestrando uma mulher. No entanto, ao ver a mulher, eu exclamou surpreso. Link NGY. Em minha vida passada, ela era uma das poucas pessoas bondosas e gratas no apocalipse. Naquela época, eu fui cercado pelas pessoas da base de Shenzhen. Em uma situação de emergência, Link NGY correu diretamente. Eu pensei que essa mulher era ingrata. Mas logo ela voltou, cheia de ferimentos. Na verdade, ela foi procurar sua amiga, a Rainha do Gelo, SHN Bnokan. Ela atravessou a horda de zumbis sem se importar com sua própria segurança. No final, foi arranhada por um zumbi. Embora tenha trazido reforços para me salvar. E ela, sabendo que estava prestes a se tornar um zumbi, correu diretamente em direção ao inimigo. E eu não tive tempo de usar meu sangue para salvá-la, e ela foi morta por aqueles que tinham habilidades especiais. Esta é a coisa que mais me arrependo na vida. Arrependo-me de não tê-la salvado por medo de que meu segredo sobre o sangue imortal fosse exposto. Neste momento, o homem de rosto pálido ficou paralisado ao ver o robô à sua frente. Se fosse um policial, ele ainda poderia. No entanto, aproveitei a distração dele e ordenei que o robô atirasse. Ouvi apenas um disparo. O robô disparou diretamente e explodiu sua cabeça com precisão. Com a queda do rosto marcado, Lin Qingja finalmente suspirou aliviada. No entanto, antes que ele pudesse se recuperar, eu corri do elevador e a abracei. Ver você viva me deixou aliviado. Mas Lin Qingja ficou confusa com isso. Você me conhece? Seu nome é Lin Qingja, medidas 92, 63, 96. Eu disse isso sem pensar. Lin Qingja estava agora surpresa e irritada. Isso é um segredo que apenas as pessoas mais próximas dela sabem. Como esse estranho sabe disso? Ela nunca me viu antes. Ao ver sua expressão desconfiada, eu sorri de forma brincalhona e comecei a fazer piadas com ela.
Eu sou seu amante da vida passada, você acredita? Na vida passada, eu não consegui salvá-la, nesta vida eu definitivamente vou protegê-la. Então, a seguir, nós nos apresentamos e explicamos a situação. Na verdade, o vaso que caiu foi ela quem jogou. No começo, ela estava escondida na sala de máquinas, onde aqueles bandidos não podiam entrar. Mas ao me ver, ela ficou preocupada que eu pudesse me machucar. Então, aproveitou que eles desceram para me avisar. No entanto, antes que ela pudesse entrar, foi agarrada por aquele homem de rosto marcado. Depois de entender a situação, eu a levei para continuar a busca por suprimentos no prédio. Ao ver que, ao tocar em cada item, aqueles itens desapareciam, ela ficou muito impressionada. E eu não escondi nada dela. Eu contei a ela sobre meu poder de manipulação espacial, porque, em seguida, várias pessoas começaram a despertar seus poderes. Isso não seria mais um segredo. Depois, passei meio dia limpando todo o shopping. Depois de fazer tudo isso, eu levei Lin Qingye de volta. E no meio do caminho, Shen Binqian me ligou. Na verdade, os alimentos do lado delas estavam prestes a acabar. Quer que eu o salve? Na verdade, ela já tinha falado comigo sobre isso há alguns dias. Quer que eu lhes dê comida incondicionalmente. No entanto, eu não concordei com ela. Não sou um lobo mau, mas ela é que é forte. No Apocalipse, uma força só pode ter um líder absoluto. Então, eu deixei ele passar um pouco de dificuldade. E agora o departamento já está uma bagunça. Já não tenho tempo para me preocupar com elas. Então agora ela não tem escolha a não ser me pedir ajuda. Eu tenho um lote. Você tem interesse? Desde que você nos salve, eu te dou todo esse lote. No entanto, eu não me importei. Mas perguntei quantas pessoas ainda estavam lá. Shen Binqian me olhou como se estivesse interessada. Imediatamente, ela ficou feliz e me contou os detalhes. Atualmente, ainda há 32 funcionários masculinos. Dentre eles, 21 são seguranças, todos veteranos que passaram pela verificação de antecedentes. Shen Binqian conseguiu se tornar a rainha do gelo em sua vida passada. Isso porque ela tinha mais de 20 seguidores despertos. Além disso, elas são muito unidas internamente. Até pessoas tão cruéis como Sang Biu e CYNJ não se atreveriam a desafiá-lo. E aqueles que conseguem despertar no Apocalipse são pessoas de coração forte e vontade firme. Agora, olhando para aqueles com habilidades especiais, a maioria são esses mais de 20 soldados. Então eu comecei a falar. Eu posso te salvar, mas preciso de duas condições. Primeiro, todos os seus subordinados devem me obedecer. Segundo, você deve se tornar minha mulher. E depois que terminei de falar, Shen Binqian ficou em silêncio por um bom tempo. Eu pensei que ela iria recusar. Afinal, esse tipo de coisa não é fácil de aceitar para a maioria das pessoas. No entanto, quando eu estava prestes a desligar o telefone, Shen Binqian surpreendentemente concordou. Mas ela exigiu que eu garantisse que eles tivessem comida suficiente. Não é à toa que a rainha do gelo age de forma tão decisiva. Então eu fui imediatamente para o edifício Ashingin. Mas Shen Binqian ficou muito irritada ao ver que eu havia vindo de mãos vazias. Afinal, ela já havia concordado com todas as minhas exigências. Eu ainda preciso dele. Mas eu não disse nada e simplesmente fiz um gesto com a mão. Imediatamente, uma quantidade de suprimentos apareceu diante de mim. E naquele momento, Shen Binqian ficou atordoada. Ela não conseguia acreditar que tantos suprimentos apareceram do nada. Isso é mágica? No entanto, após um momento, ele voltou ao normal. Afinal, eu realmente tinha muitas coisas difíceis de entender. Então, ela respirou fundo e perguntou. Shunan, agora somos pessoas no mesmo barco. Eu quero saber toda a verdade. Depois de pensar por um momento, eu diretamente disse que tenho habilidades espaciais. E também falei tudo sobre a reencarnação para ela. Depois de ouvir minha explicação, Shen Binqian ficou completamente paralisada. Reencarnação? Quem você está enganando? E eu não me importei e continuei falando. Nos próximos dias, várias pessoas vão despertar habilidades. Algumas pessoas despertarão habilidades espaciais. Outras poderão controlar o fogo, algumas pessoas conseguem controlar zumbis. E eu sei que todos os segredos de Washington foram contados a mim por você no Apocalipse. Se você não acredita, espere alguns dias e verá. Além disso, durante este período, vocês devem ter mais água. Os suprimentos que te dei antes, usem primeiro. Se não forem suficientes, falamos depois. No entanto, após eu terminar de falar, Shen Binqian ainda parecia incrédula. Assim, após dar algumas instruções, me preparei para sair. No entanto, assim que me levantei, Shen Binqian de repente falou. Não precisa esperar alguns dias, eu acredito. Depois que terminei de falar, ela pensou por um momento e então começou a acreditar. Afinal, ela já viu todos os meus dados. Eu sou completamente uma pessoa comum. E eu, no entanto, sei tantos segredos sobre a Hua Xin.
É bom saber que até as agências de inteligência dos grandes países ocidentais podem não saber desses segredos. Agora parece que apenas reviver pode explicar isso. Já que você é uma pessoa que revive, como será meu futuro? Você despertará habilidades de gelo e neve e se tornará uma poderosa rainha do gelo. Depois de ouvir minhas palavras, Shen Binqian ficou inicialmente feliz, e então um lampejo de arrependimento passou por seus olhos. Então, se eu negociar com você, não estarei em desvantagem? Mas minhas palavras imediatamente a desanimaram. Seu poder é algo que eu te dei. Nós éramos casados em nossa vida passada. Eu despertei a essência sagrada, e você e eu só despertamos juntos. E agora eu começo a enganar a Shen Binqian. Afinal, ela será uma das 10 pessoas mais poderosas no futuro. Aproveite que ele ainda não despertou e a traga para o meu lado. Isso será de grande ajuda para sobreviver no apocalipse. E depois de ouvir o que eu disse, Shen Binqian ficou muito zangada. Ela achou que eu estava apenas a enganando. No entanto, quando eu estava prestes a continuar falando, um de seus subordinados entrou correndo com um celular na mão. Na verdade, o sistema de monitoramento deles capturou muitas imagens inacreditáveis. Uma iguana gigante consegue andar em pé e até soltar fogo. Uma cobra se transformou em um dragão em apenas 2 horas. Olhando as imagens no celular do subordinado, Shen Binqian acreditou completamente no que eu disse. Mas neste momento, eu estava com um pouco de seriedade no rosto. Dei algumas instruções para Shen Bin e fui embora. Na vida passada, 10 dias após a mutação, os animais e humanos começaram a evoluir. Agora, isso aconteceu muitos dias antes. Parece que eu preciso acelerar e aumentar meu poder. Então, eu fui direto de carro para o Parque Úmido da Montanha do Dragão. Na vida passada, os 2 grandes poderosos, Sangbio e CYNJ, obtiveram suas oportunidades lá. Eu preciso aproveitar agora que eles não perceberam, para roubar suas oportunidades primeiro. Eu estava preocupado que, sem um alvo, seria difícil encontrar o fruto. No entanto, quando cheguei ao Parque Úmido, uma enorme árvore de bananeira apareceu diante de mim. E no topo da árvore, um fruto escarlate estava emitindo luz. Neste momento, parecia que estava absorvendo energia espiritual, com as flores se abrindo e fechando. Ao ver essa cena, eu suspeitei que esse deveria ser o fruto. Então, eu imediatamente subi até o topo da árvore e colhi o fruto. No entanto, eu não comi na hora. Afinal, pela experiência da vida passada, a mutação do corpo causaria uma grande dor. Aqui o risco é muito grande. Então, eu imediatamente peguei o carro e voltei para o supermercado. Ao voltar ao supermercado, fechei a porta e imediatamente tirei a fruta para comer. Eu achava que, depois de comer, meu corpo teria uma grande reação. No entanto, depois de muito tempo, meu corpo não teve nenhuma mudança. Enquanto eu estava confuso, a porta do meu quarto foi batida. A garota que eu salvei, Xiao Xue, estava chorando. Então, eu abri a porta e, após entender a situação, soube que sua prima estava sendo impedida de sair de casa por alguém. Ela estava em uma situação muito perigosa. Ele esperava que eu pudesse ir salvá-la. Eu não pretendia salvá-la. Mas Xiao Xue, chorando, disse que aquele Sangbio era desumano. Se você não salvar minha prima, ela com certeza não vai sobreviver. Quando ouvi o nome Sangbio, eu imediatamente mudei de ideia. Afinal, agora eu havia roubado a oportunidade dele. Ele ainda não despertou suas habilidades especiais. Agora é a melhor oportunidade para eliminá-lo. Ele é um dos 10 maiores poderosos do mundo. E além disso, ele é extremamente maligno e me causou problemas várias vezes em vidas passadas. Se não fosse por Shen Binqian, eu já teria morrido muitas vezes. Então eu levei Xiao Xue até o condomínio da prima dela. Assim que chegamos lá, vimos 2 seguranças armados com um cadê na entrada do condomínio. Eles nos viram e começaram a nos xingar imediatamente. Quem não quer morrer, saia rapidamente. No entanto, eu não os ignorei. Eu simplesmente ordenei ao robô que atirasse e os matasse. Pelo comportamento deles, já dá para saber que são os capangas de sangue Biao. Em pouco tempo, chegamos à porta da casa da prima de Xiao Xue. Assim que saí do elevador, vi uma mulher bonita sendo levada amarrada. Sangue Biao nos viu e estava prestes a me xingar. No entanto, eu não lhe dei a oportunidade. Eu simplesmente ordenei ao robô que atirasse e matasse todos, exceto a mulher. Não é à toa que é o robô mais avançado da Uaxi atualmente. Em breve, a batalha terminou. E não feriu o refém. Neste momento, a prima de Xiao Xue finalmente percebeu. Ela correu e abraçou Xiao Xue, começando a chorar. Depois de um tempo, a prima de Xiao Xue conseguiu se acalmar. Após entender, soube que ela se chama Lu Youyo e é médica. E Sangue Biao, atraído por sua beleza, veio tentar pegá-la. E o mais importante, ele queria convencê-la a se juntar à equipe. Afinal, em um apocalipse, ter um médico é uma garantia a mais. Eu originalmente planejava salvar as pessoas e ir embora. Mas agora decidi levar Lu Youyo comigo.
No começo, Lu Youyou não queria vir comigo, mas ao ouvir sua prima dizer que eu tinha suprimentos suficientes, ela imediatamente concordou em voltar comigo para a base. Afinal, ela não havia comido o suficiente há muitos dias. Então, eu imediatamente peguei o carro e voltei para o supermercado. Mas no caminho, algo aconteceu. O céu que antes estava azul e limpo de repente ficou coberto de nuvens escuras. Olhando para os relâmpagos que continuavam a cair, senti uma leve preocupação. Um fenômeno tão grande representa que alguém despertou habilidades especiais. Mas eu nunca vi uma cena assim em minha vida passada. Isso significa que alguns ou até 17, até mesmo dezenas de pessoas despertaram habilidades especiais. Mas na minha vida anterior, as pessoas começaram a despertar apenas 10 dias depois. Agora é apenas o 5º dia. Será que é por causa da minha reencarnação? Mas no momento, minha força não é suficiente. Ainda preciso continuar a aumentar meu poder. Então eu suprimi meu desejo de investigar a fundo. Levei 2 mulheres de volta à base. No entanto, assim que voltei à base e terminei de comer, recebi uma ligação de Shen Binqian. E ela apenas disse uma frase. Venha rápido, preciso discutir algo com você, e desligou. Eu pensei que algo estivesse errado com ela. Então eu imediatamente peguei o carro e fui para o edifício Axingin. Mas ao chegar lá, descobri que era apenas porque ela havia chegado a uma conclusão. Ela já havia decidido me aceitar. Afinal, todas as informações e a realidade agora mostram que o que eu digo é verdade. Em seguida, Shen Binqian convocou todos os seus subordinados e anunciou que, a partir de agora, eu me tornaria o chefe da Waxingin. No entanto, diante da notícia repentina, esses mais de 20 soldados inicialmente não estavam dispostos. Mas, após eu prometer garantir seu sustento, e Shen Binqian se tornou minha mulher, essas pessoas acabaram concordando. Afinal, na situação atual, quem tem comida é quem manda. Além disso, eles confiavam muito em Shen Binqian. Agora, até Shen Binqian se submeteu. Eles também não tinham reclamações. No entanto, enquanto eu estava feliz por ter recebido tanta ajuda, de repente, senti uma tontura e perdi a consciência. Quando eu abro meus olhos novamente, já estava deitado na cama, olhando ao redor do ambiente. Eu suspeito que este deve ser o quarto da mulher de Shunan. Neste momento, eu que acabei de acordar já não sinto mais a tontura de antes. Meu corpo inteiro tem uma sensação indescritível de alívio. Será que minha linhagem vampírica despertou? Então, eu cortei o dedo diretamente. Uma gota de sangue dourado escorreu. Eu realmente despertei a habilidade antes do esperado. No entanto, enquanto eu estava feliz, percebi que essa gota de sangue era diferente das anteriores. Na minha vida passada, meu sangue imortal era dourado, mas na superfície não havia nada. No entanto, agora essa gota de sangue tem uma camada de brilho divino multicolorido na superfície. Isso não é igual à luz que a fruta que comi emitia? Será que eu despertei a linhagem vampírica? A linhagem vampírica tem um efeito supressor sobre zumbis. Assim, os zumbis não se atreverão a se aproximar de mim. Eu poderia até formar um exército de zumbis, mas agora ainda não posso ter certeza de qual tipo despertou. Afinal, as diferenças entre os dois não são grandes. De repente, pensei em algo. Shen Binqian ainda não havia despertado, certo? Meu sangue mortal tem 80% de chance de fazer uma pessoa comum despertar habilidades especiais. 100% de chance de fazer pessoas com potencial para habilidades especiais despertarem antes do tempo. Se eu conseguir, ela vai acreditar em mim completamente. Então, chamei Shen Binqian. Disse a ela diretamente que beber esta gota do meu sangue pode acelerar o despertar das habilidades especiais. E Shen Bing agora também não está sendo difícil. Ela agarrou minha mão e deu uma chupada. No entanto, meia hora depois, Shen Binqian ficou completamente chocada. Ela que não havia descansado bem nos últimos dias. Neste momento, a sensação de cansaço em seu corpo desapareceu completamente. Seu corpo ficou muito leve. Shen Binqian já acreditava completamente no que eu disse antes. Parece que eu realmente tenho uma constituição divina. O que eu disse antes, eles realmente podem tentar 3 vezes. Na manhã seguinte, fui acordado por um calafrio cortante. Eu abri os olhos e olhei. Neste momento, todo o quarto parecia estar em uma terra de gelo e neve. E Shen Binqian estava cercada por uma luz branca. Uma onda de calafrio cortante estava emanando de seu corpo. Parece que ela despertou o poder do gelo e da neve. Assim, parece que eu também despertei a imortalidade e a linhagem vampírica ao mesmo tempo. No entanto, neste momento, o frio em meu corpo estava se intensificando. Eu a chamei diretamente para acordar. Caso contrário, com essa velocidade, todos no prédio iriam congelar até a morte. E Shen Binqian, que acabará de acordar, ficou atordoada ao ver o quarto cheio de gelo e neve. Mas logo ela percebeu que havia despertado seus poderes. Neste momento, ela sentiu que a aura de gelo no quarto era parte de seu corpo. Com um pensamento, toda a geada do quarto desapareceu.
Essa sensação de controle livremente a deixou extremamente feliz. Parece que Shunan realmente não a enganou. Neste momento, os olhos dela estavam cheios de confiança em mim. Em seguida, ensinei a Shen Binqian as técnicas de manipulação do gelo e da neve e voltei para o supermercado. Porque eu precisava me preparar para ir novamente à Praça Oda. Na vida passada, Sangue Biao obteve um rei dos mortos lá. E agora eu despertei a linhagem vampírica. Isso tem um efeito supressor sobre os zumbis. Eu definitivamente posso fazer desse rei dos mortos meu subordinado. Assim, meu poder será ainda mais elevado. No entanto, assim que saí, meu celular recebeu uma mensagem inesperada. Era a professora Kim do condomínio me adicionando. Eu tenho uma impressão muito forte dessa mulher. Pudesse dizer que todos os homens do condomínio a conhecem. Afinal, ela não só é bonita, mas também muito bondosa. No entanto, na vida passada, ela teve um destino muito triste. Depois que Zenvushi despertou seus poderes, ele rasgou sua disfarce. De porta em porta, ele coletou suprimentos. Ele não poupou nem mesmo as mulheres. E Taeyeon é uma das vítimas. Então eu aceitei diretamente o pedido de amizade dela. E depois que Taeyeon se apresentou, ela foi direto ao ponto. Ela espera que eu possa dividir um pouco de comida com ela. Ele está disposto a me recompensar com qualquer coisa. No entanto, eu tenho minhas dúvidas sobre o que ele disse. Embora, após o apocalipse, muitas pessoas tenham perdido a humanidade. Há muitos que até trocam seus corpos por comida. Mas, logicamente, isso não deveria acontecer tão rápido agora. Essa mulher, pelo que eu sei, não deveria agir assim por enquanto. Além disso, de acordo com as notícias do grupo nos últimos dias, Zenvushi deve ter se tornado o líder da comunidade agora. Ela não deveria vir me procurar. Parece que há alguma conspiração aqui. Então eu concordei falsamente. Mas eu estou ocupado agora. Quando eu tiver tempo, você pode vir. Depois disso, eu dirigi diretamente para a Praça Oda. Mas, ao sair do carro, percebi que todos os corpos que estavam na praça há alguns dias tinham desaparecido. E não vi nenhum zumbi. É bom saber que o Rei dos Mortos de Sangue Biao foi capturado aqui em sua vida passada. Aqui com certeza deve haver uma grande quantidade de zumbis. Então eu corri para dentro do shopping e continuei a busca. Eu não vi nenhum zumbi, incrivelmente. Justo quando eu estava prestes a desistir e voltar, um enorme zumbi vestido com um uniforme militar trouxe um grupo de zumbis comuns. Ele cercou a saída do primeiro andar. O Rei dos Mortos de Sangue Biao em sua vida passada parecia ser um soldado. Parece que este é o alvo que eu estava procurando. E parece que este zumbi já desenvolveu consciência. Sabe como bloquear minha rota de fuga. Neste momento, diante de tantos zumbis, eu não estou nem um pouco nervoso. A linhagem vampírica tem um efeito supressor sobre os zumbis. Eu consigo lidar com eles com facilidade. Então eu imediatamente emiti a aura do meu corpo. Depois, ordenei aos robôs que abrissem caminho à frente. Mas assim que dei alguns passos, aqueles zumbis recuaram com medo. Até alguns zumbis fracos se ajoelharam. Parece que a linhagem vampírica tem um grande efeito supressor sobre os zumbis. Na vida passada, Sangue Biao conseguiu dominar 2 reis zumbis. Então eu com certeza também posso. Já que a presença dispersa tem esse efeito. E se eu concentrar minha energia em um zumbi? Então eu concentrei minha mente e direcionei toda a presença para o zumbi soldado. De fato, ao sentir a presença, ele imediatamente se ajoelhou. E eu consegui sentir suas emoções. Já que eu posso sentir ele, então ele com certeza pode entender minhas palavras. Então eu tirei um pedaço de carne bovina fresca. Acenei para ele e perguntei se queria comer. Ele até acenou com a cabeça. Em seguida, após algumas tentativas, consegui dominar esse futuro rei zumbi com bastante facilidade. No entanto, enquanto eu estava feliz, recebi um pedido de ajuda de Lin Qingja. Shunan, alguém destruiu a vigilância da nossa porta. No entanto, depois de ouvir suas palavras, surgiu uma dúvida em meu coração. Por que eles apenas destruíram a câmera da porta e fugiram? Então, para entender seus objetivos, eu me preparei para voltar ao supermercado. Mas assim que liguei o carro, minha professora Kim me enviou uma mensagem pela manhã. O significado geral era que ela queria ir ao meu supermercado para um bom jantar esta noite. Desde que eu quisesse, ela poderia me prometer qualquer coisa. Nesse momento, eu exibi um sorriso sarcástico. Ela realmente me considera um idiota. Alguém quebrou minha câmera antes. E logo depois ela queria vir. Não está claro que alguém quer me atacar? Mas, por enquanto, eu ainda não sei a força exata deles. Então, eu concordei falsamente com o pedido da Taeyeon. Mas disse a ela que só teria tempo amanhã. Porque hoje eu planejava fazer com que os novos zumbis conquistassem todos os zumbis de alto nível nas proximidades. Devido à lentidão dos zumbis, eu levei 1 hora inteira para voltar à base. Mas acabei de voltar. No entanto, Taeyeon de repente me ligou. Na verdade, todas as mensagens que ela me enviou antes não eram a vontade dela.
Mas sim, os moradores do condomínio a forçaram a enviá-las. Eles sabiam que eu estava estocando muitos suprimentos. Queriam usar ela para roubar meus suprimentos. No entanto, assim que eu concordei em ir até ela, aquela turma revelou sua verdadeira natureza. Eles não queriam apenas roubar meus suprimentos. Eles também planejavam me eliminar. Portanto, a bondosa Taeyeon não queria cometer pecados. Então, ela usou a desculpa de ir ao banheiro para me ligar e me avisar para fugir rapidamente. No entanto, quando eu estava prestes a perguntar mais sobre o plano deles, Taeyeon desligou a ligação imediatamente. Antes de desligar, eu ouvi vagamente a voz de Zenvushi, perguntando o que ela estava fazendo no banheiro. Como eu suspeitava, Zenvushi estava por trás de tudo. Eu já estava intrigado antes. No Apocalipse, em apenas 5 dias, Taeyeon não poderia ter perdido seus princípios tão rapidamente. Parece que tudo isso está sendo manipulado por Zenvushi. E naquele momento, eu não estava preocupado. Na verdade, estava até um pouco animado. Agora, eu não só tenho robôs, como também consegui controlar tantos zumbis como meus subordinados. Eu estava preocupado porque não tinha comida para alimentá-los. Afinal, embora eu tenha estocado muitos suprimentos, alimentar eles todos os dias consome bastante. Agora, esse grupo de Zenvushi pode servir para alimentar os zumbis. E parece que Zenvushi estava começando a suspeitar de Qin Yan. Por que eu não poderia usar isso a meu favor e ajudá-la um pouco? Então, eu tomei a iniciativa e enviei uma mensagem para Taeyeon. MN, venha trocar comida. Quando vier, me avise, ok? Em breve, meu plano começou a dar resultado. Taeyeon me enviou uma mensagem. Irmão, eu realmente não comi há dias. Você pode vir esta noite? E neste momento, eu olhei para o celular com sarcasmo. Parece que Zenvushi não pode esperar mais. Então eu enviei uma expressão sugestiva. Assim, aceitei o pedido dela. Mas deve esperar meu aviso. Depois de enviar a mensagem, chamei imediatamente Lin Qingja e os outros. Tirei uma grande quantidade de caixas de papel diretamente do espaço. Pedi que eles construíssem algumas casinhas de papel no quintal. As 3 mulheres acharam estranho meu pedido. Para que Shunan está construindo isso? No entanto, neste momento, eu de repente fiquei um pouco impaciente. Depois de despachá-los casualmente com algumas palavras, subi as escadas. Porque de repente senti uma onda de cansaço. Logo, eu adormeci. Mas assim que eu adormeci, o céu que antes estava calmo de repente ficou coberto de nuvens escuras. Em breve, uma enorme sombra apareceu no céu de Pujian. Ele tinha cabelos longos e uma aparência pálida. De sua boca, surgiram 2 dentes afiados. O corpo é forte, segurando uma corda em forma de dragão. Onde a sombra observa, todos os zumbis se ajoelham em adoração. Todo o rio Pu também se agita por causa dessa sombra. Mas eu, neste momento, não sabia de nada disso. Ainda estava dormindo profundamente na cama. Não sei quanto tempo se passou até que Lin Qingja me acordou. Ela estava muito nervosa naquele momento. Eles descobriram que havia de repente mais de 10 zumbis altos na porta, gritando incessantemente em direção à porta. Uma dúvida passou pelos meus olhos. Será que o rei dos zumbis que enviei voltou? Então eu fui com ela até o telhado para verificar. E, de fato, à frente estava o rei dos zumbis que enviei. Eu sorri e disse a eles: este é meu novo irmão. Não tenham medo, eles virão nos proteger. Não demorou muito. No pátio do supermercado, estavam 9 zumbis de grande porte, embora fossem extremamente ferozes. Neste momento, ele estava extremamente assustado comigo. Ele sempre manteve uma distância de 1 metro de mim. Como eu já havia estabelecido uma conexão com o Rei dos Mortos, portanto, eu já podia me comunicar com ele. Na verdade, ele estava seguindo minhas ordens para dominar outros zumbis. Ele descobriu que esses zumbis de alto nível nas proximidades já tinham desenvolvido núcleos de cristal. Ele apenas lhes disse de forma simples que segui-los traria um fluxo contínuo de carne e sangue. Esses zumbis que desenvolveram uma inteligência primitiva simplesmente o seguiram. E, ao ouvir isso, fiquei muito surpreso. Desenvolver um núcleo de cristal significa que evoluíram para o nível C. Na vida passada, os zumbis eram classificados por níveis. Nível D, nível C, nível B, nível A e S. E o Rei dos Mortos. Agora, em apenas alguns dias, eles evoluíram para o nível C. Isso prova que eles têm um grande potencial e valem a pena ser cultivados. Isso será muito útil para eu estabelecer um exército de zumbis no futuro. Então, para facilitar a gestão, eu dei ao Rei dos Mortos o nome de Azul. Deixei-o comandar esses 8 zumbis a partir de agora. E ordene que eles saiam para reunir os zumbis menores. Eu vou dar um banquete a eles esta noite. Depois de jantar à noite, Azul voltou com 8 zumbis de alto nível e centenas de zumbis menores. Então eu os escondi na casinha de papel que fiz. Como agora está completamente escuro, quem entrar não conseguirá encontrá-los. Depois de fazer tudo isso,
enviei uma mensagem para Qin Yan. Diga a ele que estou pronto. Ele pode vir. Mas depois de mais de 10 minutos, Qin Yan ainda não me respondeu. Será que aconteceu algo com ela? Justo quando eu estava prestes a levar os zumbis e ir até lá, Qin Yan me enviou uma mensagem. Era uma foto sexy. Então eu imediatamente respondi com um emoji lascivo. Querida, venha logo, estou ansioso. E ao ver a mensagem que enviei, os moradores ficaram extremamente empolgados. Eles acham que eu já caí na armadilha. Em breve, recebi novamente uma mensagem de Qin Yan. Eu cheguei na porta do supermercado. Você pode abrir? Então, rapidamente usei o controle remoto para abrir a porta. E enviei uma mensagem para informar a Qin Yan. E naquele momento, as pessoas que estavam emboscadas do lado de fora do supermercado, ao ver a porta do supermercado abrir, correram em massa para dentro. No entanto, assim que entraram, perceberam que o pátio estava vazio. Exceto por algumas caixas de papelão, não havia ninguém. Enquanto estavam confusos, a porta se fechou de repente. Foi então que perceberam que haviam caído em uma armadilha. Mas já não podiam mais escapar. Esta porta usa uma fechadura eletromagnética. Não pode ser aberta pela força humana. E nesse momento, eu enviei uma mensagem para Taiyan, pedindo para ela correr para o segundo andar. O motivo de eu salvá-la é porque ela me contou sobre o plano de Zhen Wuxi. Então, eu acho que essa mulher é boa. E Qin Yan, ao receber minha mensagem, decidiu confiar em mim. Porque ela também sabe que esse grupo de pessoas está apenas usando ele. Quando ele não tiver mais valor, seu destino certamente será trágico. Os olhares de Zhen Wuxi e os outros estavam cheios de ganância e desejo. Então, aproveitando o momento de distração de todos, ela correu para o segundo andar sem hesitar. E ao ver que Taiyan já havia subido, eu imediatamente acendi a luz. E aqueles que estavam prestes a investigar por toda a parte, ao acender a luz, descobriram que aquelas casas de papel estavam cheias de zumbis. Então, elas correram desesperadamente. No entanto, aqui já não havia saída. A única porta que levava ao andar de cima também se fechou, com os gritos de desespero ecoando. Esse grupo de pessoas foi sendo devorado uma a uma pelas grandes tropas. Em pouco tempo, mais de 1000 pessoas que entraram foram eliminadas pelos zumbis. E as grandes tropas que comeram uma quantidade enorme de carne e sangue até evoluíram. Aqueles 8 zumbis de alto nível evoluíram para o nível B. E o exército evoluiu para o nível A, podendo até ser o nível S. Aqueles zumbis comuns também evoluíram. De fato, carne fresca é a mais adequada para a evolução dos zumbis. No entanto, depois que tudo ficou quieto lá embaixo, eu percebi que parecia que não tinha visto a sombra de Zhen Wuxi o tempo todo. Foi através de Taiyan que eu soube. Na verdade, ele havia despertado suas habilidades especiais e estava em coma. Por isso, ele não participou da estação. Parece que só poderei encontrar uma oportunidade para eliminá-lo na próxima vez. Então, eu ordenei que todos esses zumbis ficassem no porão. Afinal, ter tantos zumbis no supermercado é muito chamativo. Depois, organizei tudo com Taiyan e fui dormir. No dia seguinte, enquanto almoçava, Lin Qingji entrou correndo. Na verdade, ela havia descoberto na sala de monitoramento. Todas as câmeras na parede foram quebradas por alguém. Então, ela veio imediatamente me avisar. De repente, eu perdi a vontade de comer. Então fui até a janela para olhar. No entanto, o que mais me surpreendeu foi, neste momento, 3 veículos de combate no pátio se transformaram em formas de torção. Em seguida, todos os robôs também foram despedaçados por uma força. Ao ver essa situação, percebi imediatamente que um usuário de poderes especiais havia chegado. E logo pensei em Zhen Wuxi. Em sua vida anterior, ele havia despertado poderes metálicos. Ele conseguiu reunir um grupo de DS. No final, controlou todo o condomínio. Neste momento, um brilho frio apareceu em meus olhos. Corri imediatamente para o porão. Pedi para Azul esconder seu exército de zumbis no pátio. Azul já havia evoluído agora. Sua inteligência já estava muito alta. Portanto, ele rapidamente cumpriu minhas ordens. E logo após eu terminar de organizar tudo, a porta do supermercado começou a se abrir lentamente. Sob a liderança de Zhen Wuxi, mais de 30 pessoas entraram. No entanto, ao entrar, perceberam que não havia ninguém. Será que elas ainda estão dormindo e não acordaram? Assim, Zhen Wuxi ordenou que todos se separassem para procurar. No entanto, apenas alguns minutos se passaram e ouvimos uma série de tiros. Alguns garotos desordeiros correram de volta em pânico. Chefe, tem zumbis lá dentro. No entanto, Zhen Wuxi ficou muito surpreso. Os robôs estavam patrulhando aqui há pouco. Se houvesse zumbis, já deveriam ter sido eliminados. No entanto, enquanto ele estava confuso, de repente, a pilha de caixas na porta foi levantada. 9 zumbis gigantes saíram de dentro. Imediatamente, Zhen Wuxi ficou tão assustado que começou a correr desesperadamente. Mas esses zumbis pareciam ter inteligência. Eles até se organizaram,
com 4 bloqueando a porta principal. Os restantes vieram atrás deles. E muitos zumbis também saíram do supermercado. Seus capangas foram rapidamente devorados. Nesse momento, ele percebeu de repente que eu e Qin Yan estávamos no segundo andar observando. Zhen Wuxi finalmente entendeu. Na verdade, as pessoas que morreram ontem não foram mortas pelos robôs, mas sim por esse grupo de zumbis. E Qin Yan também já o havia traído. Tudo isso estava nos meus planos. Desde o começo, ele já havia perdido. Em breve, Zhen Wuxi também foi devorado por Azul. Ao ver que não havia mais vivos lá embaixo, eu ordenei que Qin Yan e os outros limpassem o lugar. E então voltei para o quarto. Mas não demorou muito para Lin Qingja vir correndo novamente. Eu pensei que algo mais havia acontecido. Na verdade, elas descobriram que um zumbi não estava mais funcionando. Mas quando eu a segui para verificar, eu não pude deixar de rir de felicidade. Isso não é um não funcionar. Isso está prestes a evoluir para um rei zumbi. Na última vida, o primeiro rei zumbi apareceu 6 meses após o apocalipse. Agora, ele apareceu em apenas 10 dias. Se essa notícia se espalhar, com certeza causará um alvoroço. Afinal, na última vida, alguns reis zumbis causaram uma catástrofe. Naquela época, isso resultou na morte de muitos usuários de habilidades. E se Azul realmente tiver evoluído com sucesso? No entanto, enquanto eu sonhava com um futuro brilhante, uma série de mensagens interrompeu meu pensamento. Shen Binkia me ligou. Descobri que agora em Puji alguém havia formado uma associação de poderes. E lá, 5 pessoas despertaram seus poderes. Ela queria aproveitar essa oportunidade para se juntar à associação de Puji. Mas eu recusei imediatamente. E disse a ela que se alguém desobedecesse à ordem e se juntasse, o único destino que teria seria a morte. Na vida passada, aquelas pessoas da associação eram apenas um grupo que vendia GZ. Contratavam forças externas para prejudicar seus próprios compatriotas. Eu não estava disposto a me misturar com eles. Ouvindo meu tom firme, Shen Binqian rapidamente concordou em não se juntar a elas. Ela também me contou outra notícia. Ontem, uma enorme sombra apareceu sobre Pujian. Ouvi na internet que alguém despertou a linhagem vampírica. Agora, várias forças querem recrutá-lo. Ouvi dizer que era o ancestral vampírico e imediatamente fiquei alerta. Considerando o tempo, era exatamente quando eu estava dormindo ontem. Será que eu evoluí novamente? Então, conversei casualmente com a mulher de Shunan por alguns minutos e desliguei o telefone. Depois, voltei para o quarto para verificar meu próprio corpo. Nesse momento, meu corpo havia se tornado bronzeado. E estava duro como aço. Usei uma faca de frutas para cortar e não deixei nenhuma marca. Parece que é por causa de eu ter comido aquela fruta. Meu corpo está evoluindo a todo momento. A seguir, preciso rapidamente encontrar a oportunidade do frango de 4 olhos. Afinal, em minha vida passada, ele se tornou um grande governante depois de comer aquela fruta. Considerando o tempo, não se passaram mais do que alguns dias. Enquanto eu estava pensando, Lin Qingja veio até mim com uma expressão preocupada. Só soube após eu insistir. Descobri que ela tem uma irmã que está sob os cuidados da tia. Agora, ela não tem comida e quer que eu envie um pouco. Originalmente, eu não queria ir. Mas quando ela disse que era nos subúrbios leste, eu mudei de ideia. Porque a montanha do dragão voador fica bem ali perto. Justamente lá, o frango de 4 olhos obteve um fruto semelhante a uma pedra preciosa. Assim, despertou a linhagem do dragão ancestral. Além disso, Lin Qingja morreu na vida passada ao me salvar. Desta vez, isso conta como uma retribuição. E como o carro de combate foi destruído, eu só podia ir de caminhão. Mas assim está bom. Afinal, o robô foi destruído. Eu só podia levar os zumbis para ajudar. Mas eles eram muito chamativos, então o caminhão poderia disfarçá-los. Então, nós imediatamente dirigimos para a casa da tia dela. Quando chegamos ao condomínio, a família de 3 pessoas da tia de Lin Qingja já estava esperando na entrada do condomínio. Assim que o carro parou, a tia de Lin Qingja tentou abrir o porta-malas diretamente. Eu imediatamente bloqueei essa mulher gorda. O porta-malas é onde 4 zumbis não podem ser descobertos. Então eu tirei algumas caixas de comida da cabine. Ao ver tanta comida, os olhos da mulher gorda quase desapareceram de tanto sorrir. Depois, ela chamou seu marido magro e seu filho baixo e gordo para carregar os suprimentos. Mas Lin Qingja as interrompeu. Ela perguntou diretamente por que não tinha visto Xiao Xi. No início, a mulher gorda tentou se esquivar com a desculpa de que Xiao Xi tinha saído para visitar alguém. Mas Lin Qingja não acreditou nem um pouco. Em tempos de caos, como poderia uma criança ir brincar na casa dos outros? Então Lin Qingja usou os suprimentos como chantagem. Ela disse que se não vissem Xiao Xi hoje, não poderiam levar os suprimentos. Nesse momento, o homem magro e o gordinho que estavam ao lado estavam prestes a ficar furiosos e xingar Lin Qingja. Mas ao ver minha aparência feroz, imediatamente se calaram. Desde que evoluí, meu corpo está muito forte agora.
Além disso, agora estou cheio de aura assassina, e as pessoas geralmente têm medo de mim. E, vendo que não podia mais esconder, a mulher gorda teve que revelar a notícia de que a Xiaoxi havia se tornado um zumbi. Ao ouvir essa notícia, Lin Qingja não conseguiu mais conter sua raiva. Ela gritou para a mulher gorda: como a Xiaoxi morreu, afinal? No entanto, enquanto a mulher gorda explicava, um velho careca, que estava com um mastim tibetano, a interrompeu. E o homem magro imediatamente correu até o careca, elogiando-se. Ele disse que eles trouxeram muitos suprimentos. Aquele careca era, na verdade, o tirano do condomínio. As pessoas do condomínio tinham que pagar suprimentos a ele. Quando ouviu que o carro estava cheio de suprimentos, o homem careca ficou extremamente feliz. Ele imediatamente mandou seus subordinados abrirem o compartimento e transportarem os suprimentos. Eu estava prestes a impedi-los. Mas ao ouvir as palavras do homem careca, eu parei meus passos. Esse grupo de RZ deveria morrer todo. Na verdade, a Xiaoxi não se tornou um zumbi. Mas foi a tia de Lin Qingja quem deu este homem careca. E o mais cruel é que esse algoz realmente torturou até a morte a Xiaoxi. É bom lembrar que Xiaoxi só tinha 13 anos. Nesse momento, um grito distante ecoou. Após o homem calvo mandar seus homens abrirem o porta-malas, descobriram que dentro não havia suprimentos, mas sim zumbis. Ao ver os zumbis que já haviam pulado do carro, eu imediatamente dei ordens a eles. Pedi que convocassem todos os zumbis nas proximidades para devorar todas as pessoas aqui. As pessoas aqui já haviam perdido completamente a humanidade, mantê-las seria um desastre. Nesse momento, o homem calvo percebeu que esses zumbis eram os que eu havia criado. Então, ele imediatamente ordenou que aquele mastim tibetano viesse me morder. Assim que eu morresse, esses zumbis se dispersariam. Além disso, aquele mastim tibetano já havia evoluído. Ele acreditava que poderia me eliminar facilmente. Mas desde que comi a fruta, meu corpo passou por uma mudança radical. A velocidade daquele mastim tibetano parecia a de uma tartaruga para mim. Então, olhando para o mastim tibetano que vinha em minha direção para me morder, eu usei todas as minhas forças para atacá-lo. Em um instante, o zangão foi lançado a mais de 10 metros. Sua cabeça foi aberta. Depois de se debater algumas vezes, ele morreu. E nesse momento, o homem calvo percebeu que eu era um despertador. Mas nesse momento, seu maior apoio havia morrido. Agora, não havia mais tempo para correr. Então, ele imediatamente se ajoelhou e implorou por misericórdia. Ele disse que ainda tinha muitos suprimentos em casa. Desde que me deixasse em paz, ele me daria tudo aquilo. Mas eu não ouvi suas palavras e o joguei diretamente no meio dos zumbis. Em pouco tempo, os zumbis devoraram todas as pessoas ao redor. Até mesmo aquele zumbi que comeu o zangão mutante parecia estar prestes a evoluir para um rei zumbi. Parece que os seres mutantes são um grande reforço para os zumbis. Nesse momento, na entrada do condomínio, só restava a família do tio de Lin Qingja. Lin Qingja, com os olhos vermelhos, estava prestes a matá-las com suas próprias mãos. Mas nesse momento, a família dela estava em conflito interno. A mulher gorda e o anão gordo disseram que Xiaoxi não morreu. Mas o homem magro as encarou para que não dissessem bobagens. Então, ele começou a apelar para os sentimentos de Lin Qingja. Queria que Lin Qingja deixasse a família delas em paz. Ele até se ajoelhou diretamente na frente dela e começou a se prostrar. Mas naquele momento, Lin Qingja já não confiava mais naquela família. Pediu para que eu jogasse o homem calvo na horda de zumbis. O anão gordo, ao ver seu pai ser assassinado, ficou completamente paralisado de medo. Então, ele contou tudo. Na verdade, o que foi dado ao homem calvo não era Xiaoxi, mas sim outra prima. Foi apenas para trocar por algumas linguiças. E então, a mulher gorda, que antes reclamava que Xiaoxi estava consumindo a comida, simplesmente matou Xiaoxi e a transformou em sopa. Depois de falar, o anão gordo ainda se lembrou de se defender. Ele jogou toda a responsabilidade em sua mãe. Disse que tentou impedir a mãe dela, mas não teve sucesso. A mulher gorda ao lado ficou furiosa ao ouvir isso. Ela xingou diretamente seu filho de lobo de olhos brancos. Ele comeu a maior parte da carne da Xiaoxi. E tudo o que fez foi por causa dele. Assim, os dois começaram a se xingar mutuamente. Neste momento, Lin Qingja, após ouvir a conversa dos dois, sentiu que sua irmã morreu de forma muito trágica. Ela ficou tão furiosa que desmaiou, mas logo acordou. Mas, ao acordar, ela parecia ter mudado completamente. Seus olhos se tornaram vermelhos como sangue e uma tempestade começou a girar ao seu redor. Ela até levantou as pedras ao seu redor. Fiquei instantaneamente feliz. Será que ela despertou poderes do vento? Alguns dias atrás, eu a fiz beber meu sangue. Mas depois de beber, não houve reação. Eu pensei que ela não conseguiria despertar. Mas não esperava que hoje, sob tanta raiva, ela realmente despertasse. Ao ver Lin Qingja tão furiosa neste momento, corri para acalmá-la. Matar elas duas assim é muito fácil para elas.
É melhor você ouvir o que eu digo. Depois de ouvir minhas palavras, Lin Qingja também parou. Então eu fui até o lado do anão gordo. Se você quer viver, mate sua mãe. Se você fizer isso, eu vou te deixar em paz. Só então Lin Qingja relaxou completamente. O assassinato entre mãe e filho é mais satisfatório do que matá-las diretamente. Então eu joguei uma faca para o anão gordo. O anão gordo, nesse momento, ficou feroz. Ele levantou a faca e avançou, ignorando completamente os apelos da mãe dela. Ele murmurou: já que você se sacrificou por mim tantas vezes, então, sacrifique-se mais uma vez. Mas ele estava prestes a descer o golpe. Eu o impedi novamente, porque eu achava que isso era muito fácil. Então eu pedi que ele cortasse, um por um, começando pelos membros, enquanto gritos de dor ecoavam. No final, a mulher gorda foi torturada até a morte pelo filho. E Lin Qingja também teve sua raiva reduzida em grande parte após a morte trágica dela. Neste momento, olhando para o anão gordo que estava de joelhos no chão, eu ri de forma sarcástica. Bom trabalho. Já que prometi não te matar, vou cumprir minha promessa. Nesse momento, o anão gordo ficou feliz e se preparou para ir. Mas a próxima coisa que eu disse o deixou apavorado. Mas sua prima não disse isso. No segundo seguinte, Lin Qingja, após despertar seus poderes, jogou-o diretamente na pilha de zumbis. Manter uma CS assim é simplesmente poluir o ar. Até que ele fosse devorado completamente. Lin Qingja finalmente se acalmou, já que as coisas aqui foram resolvidas. Então, a próxima etapa é ir ao Monte Phelan para encontrar a sorte do Quatro Olhos. Então, nós imediatamente pegamos o carro e fomos em direção ao Monte Phelan. No entanto, no meio do caminho, percebi que alguém estava nos seguindo. Mas eu não quis alarmar a cobra. Em vez disso, conversei com Lin Qingja sobre o que fazer ao chegarmos. Nós nos escondemos na base da montanha para emboscá-los. Assim que chegamos, dei ordens para os 3 zumbis. Quando alguém abrir o porta-malas, ataquem e mordam até a morte. Então, eu e Lin Qingja nos escondemos atrás de um arbusto ao lado. De fato, não demorou muito para que um grupo de gangsters armados com AK-47 chegasse. Mas o que eu não esperava era que o líder daquele grupo era, na verdade, Quatro Olhos. Neste momento, olhando para esse homem de meia-idade frágil e de óculos, quem poderia imaginar que ele era o líder de uma grande quadrilha? E o mais importante é que esse cara é um verdadeiro demônio. Em sua vida passada, ele se aliou à empresa Monad dos Estados Unidos. Ele teve vários conflitos com a Rainha da Neve, Shen Binkin. Ele também massacrou inúmeros usuários de habilidades militares. Desta vez, enquanto ele ainda não despertou, é a oportunidade perfeita para eliminá-lo. E nesse momento, elas perceberam que não estávamos dentro do carro, achando que já tínhamos ido para a montanha. Eles se prepararam para abrir o porta-malas, porque elas perceberam que os pneus do caminhão estavam murchos. Então acharam que havia muitos suprimentos dentro do carro. Assim, eles abriram a porta do carro animadamente. Mas o que os aguardava era o zumbi que evoluiu para o rei zumbi. Rapidamente, os 2 pequenos delinquentes que abriram a porta foram mordidos até a morte por elas. Os que restaram, ao ver isso, ficaram assustados e correram para trás, embora elas tivessem armas em mãos. Mas, após disparar algumas balas, perceberam que não adiantou nada, porque os zumbis evoluídos já estavam imunes às armas comuns. Logo, esses delinquentes foram devorados, restando apenas 4 olhos e um pequeno capanga. Então, quando elas achavam que iam escapar, eu e Lin Qingja pulamos dos arbustos para bloqueá-las. E 4 olhos, ao me ver sair, percebeu que havia caído na minha armadilha. Então, imediatamente, ele atirou em minha direção. Mas agora, que evoluí. A velocidade de uma bala comum é como um filme em câmera lenta para mim. Então, eu simplesmente agarrei a bala. Corri até 4 olhos e quebrei seu braço diretamente. O capanga ao lado, vendo seu chefe sendo derrotado, começou a correr para trás. Mas foi imediatamente devorado pelo rei zumbi que chegava. Depois, eu olhei para 4 olhos, que estava gritando de dor no chão. Estava prestes a deixar o rei zumbi comê-lo. Mas 4 olhos disse que, se eu o deixasse ir, ele me contaria um segredo. Então, eu olhei com interesse e pedi para ele me contar. Se fosse valioso, eu o deixaria ir. Mas o que ele disse a seguir me deixou chocado. Ele sabia que eu havia despertado o sangue do ancestral. Na verdade, na noite em que eu despertei, a empresa Monad Biotech já havia descoberto, e colocou uma recompensa de 20 frascos de gene na internet pela minha informação. E agora ele pode controlar zumbis através de mim. E tem um poder tão forte. Aquele homem é eu. Ouvi que a empresa Monad está me procurando. Franzi a testa. A empresa Monad não é tão ruim, mas o fio de por trás dele é para se ter cuidado. Elas controlam centenas de laboratórios de bioquímica ao redor do mundo, e estão estabelecidas na Europa e América há centenas de anos. Parece que terei que ter muito cuidado no futuro. Mas esse segredo não me serve de nada.
Desde que eu o mate, ninguém saberá. Então me preparei para continuar a matá-lo. Mas ele imediatamente começou a implorar, dizendo que sabia outro segredo. No Monte Dragão há um ovo de dragão. Se você obtiver, pode criar uma besta mutante. E pode usar esse ovo para criar muitos soldados bioquímicos. E ouvi dizer que o exército e a empresa Monard já enviaram pessoas ontem. Para salvar a vida, Quatro Olhos revelou todos os segredos que sabia. Mas quando ouvi sobre o ovo de dragão, não acreditei muito. Afinal, na minha vida passada, eu nunca ouvi falar disso. Embora também possa ser que eu estivesse muito fraco na época. Mas agora eu só quero encontrar aquele fruto. Assim que eu evoluir, poderei controlar todas as bestas mutantes. Agora o exército e a Monad chegaram. Eu preciso acelerar a busca pelo fruto. Então eu deixei alguns zumbis guardando a base na montanha. Eu e Lin Qing imediatamente começamos a subir a montanha. No entanto, depois de andar um bom tempo sem encontrar nada, encontramos um grupo de cobras venenosas. Justo quando eu estava prestes a pegar a arma do espaço, um barulho de tiros chegou aos meus ouvidos. As cobras à minha frente foram todas despedaçadas. Eu olhei para cima e vi um grupo de mulheres soldados totalmente armadas se aproximando de nós. Depois de perguntar, descobrimos que elas eram da equipe de operações especiais femininas da região militar do leste da China. Estavam aqui em uma missão. Elas viram que estávamos em perigo e vieram nos ajudar. Assim, com medo de levantar suspeitas, nós fingimos que estávamos subindo a montanha para procurar comida. No entanto, o que eu não esperava era ouvir que não tínhamos comido nada. Uma das soldados do time, surpreendentemente, ordenou aos membros que nos distribuíssem muitos biscoitos comprimidos e água. Não pude deixar de pensar que apenas os soldados da RM fariam esse tipo de coisa no apocalipse. Na vida passada, o exército se esforçou muito para proteger os que estavam vivos. No final, não havia como, venderam GZ demais. Até mesmo aquelas pessoas comuns que foram protegidas pelo exército no início, após despertarem, também se voltaram contra o exército. Por fim, o exército foi desmantelado sob a união de várias forças. E justo quando pensei que eles tinham terminado de nos dar comida, a líder das soldados, surpreendentemente, me deu uma arma e muitas balas, para que pudéssemos nos defender. E após nos separarmos, continuamos a procurar aquela fruta. Mas quando chegamos ao topo da montanha e encontramos aquele lago, não havia nada dentro. Apenas restavam algumas coisas que pareciam cascas de ovo. Parece que o que Quatro Olhos disse é verdade, realmente há ovos de dragão. Mas parece que já chocou, e comeu todos os frutos daqui. Já que as coisas se foram, não há necessidade de continuar aqui. Então voltei imediatamente para a base. Logo nos encontramos com alguns zumbis na base. E a seguir, eu não planejava voltar, já que o ovo do dragão é real. Agora que chocou, eu preciso encontrar uma maneira de localizá-lo. No entanto, enquanto eu planejava o próximo passo, o rei zumbi ao meu lado me disse que a 500 metros havia um grupo de humanos. Agora, um rei zumbi avançado. Este zumbi já pode se comunicar comigo como o azul. E os zumbis são muito sensíveis ao cheiro humano. Portanto, é fácil detectar se há pessoas ao redor. E de acordo com seu feedback, há cerca de 10 pessoas. Então, após pensar por um momento, eu dei a ordem. Quando eles chegarem, vamos comê-los todos. Porque de acordo com as informações do Quatro Olhos, já que a Monarca e o exército enviaram pessoas, acabei de encontrar pessoas do exército. Então, com certeza, esse grupo agora é da empresa Monarca. E eu acabei de fazer os arranjos. Como esperado, um homem e uma mulher correram apavorados em nossa direção. No entanto, assim que se aproximaram, foram mordidos até a morte pelo rei zumbi que estava emboscado. Eles provavelmente não perceberam onde erraram até morrer. E o que me surpreendeu ainda mais foi que, após devorar essas duas pessoas, duas das criaturas zumbis também estavam prestes a evoluir. Não esperava que esse homem e essa mulher fossem portadores de habilidades especiais. E enquanto eu estava animado, o rei zumbi me informou que as outras pessoas também estavam se aproximando. Então, imediatamente pedi para os dois zumbis que iam evoluir e o zumbi de alto nível se esconderem. Afinal, os próximos seriam portadores de habilidades especiais e eles não seriam úteis por enquanto. E não demorou muito para que aquele grupo realmente chegasse. E o líder era, surpreendentemente, um estrangeiro. E logo ao nos encontrarmos, o subordinado do homem de cabelo dourado imediatamente sacou uma arma e apontou para nós. Em seguida, ele se aproximou para me fazer uma pergunta, porque ele achava que já tinha controle da situação. Mas de repente ele percebeu que não havia um pingo de pânico nos meus olhos. E eu os olhava com um olhar zombeteiro. Aquele olhar parecia o de quem estava olhando para mortos. Nesse momento, uma sensação ruim surgiu em seu coração. Então, ele imediatamente ordenou que atirassem em nós. Mas o rei zumbi imediatamente correu até nós, usando seu corpo enorme para nos proteger. E aquelas balas pareciam bater em aço.
produzindo um som de tilintar, mas não causaram nenhum dano a ele. Nesse momento, o homem de cabelo dourado e os outros ficaram paralisados. Isso ainda é um zumbi comum? No segundo seguinte, o rei zumbi saltou. Ele imediatamente matou os 3 negros mais próximos. Em seguida, ele correu em direção ao homem de cabelo dourado e os outros. Logo, mais uma pessoa foi eliminada pelo rei zumbi. Nesse momento, o homem de cabelo dourado ficou completamente apavorado. Ele imediatamente ordenou que os poderes especiais do grupo atacassem. Neste momento, um homem correu para a frente. Em um instante, inúmeras vinhas apareceram ao redor de seu corpo. De repente, prenderam o rei zumbi. Nesse momento, o homem das vinhas sorriu para o homem de cabelo dourado como se quisesse se gabar. Mas no segundo seguinte, vimos um redemoinho se levantar ao redor de Linkinja. Logo, cortou todas as vinhas que prendiam o rei zumbi. E o rei zumbi, agora livre, imediatamente correu em direção ao homem das vinhas. Antes que ele pudesse reagir, uma palmada esmagou sua cabeça. E nesse momento, eu também corri para a frente. Em breve, com a nossa colaboração, eu e o rei zumbi, todos os subordinados do homem de cabelo dourado foram eliminados. Nesse momento, o homem de cabelo dourado, vendo que sua situação era desesperadora, se preparou para fugir. Mas eu não o persegui, em vez disso, olhei para o rei zumbi. Apenas tragá-lo de volta, não o mate. Vimos o rei zumbi saltar e chegar atrás do homem de cabelo dourado. Uma enorme mão se aproximou dele. O homem de cabelo dourado, assustado, ativou imediatamente seus poderes. Um momento. Seu corpo inteiro se cobriu com uma camada de escamas. O homem de cabelo dourado achava que conseguiria resistir ao ataque do rei zumbi, mas imediatamente começou a gritar de dor. Na verdade, o rei zumbi era esperto e não o atacou. Em vez disso, ele simplesmente arrancou as escamas de seu corpo. Num instante, seu braço foi brutalmente arrancado. As escamas em todo seu corpo também desapareceram. Logo, o rei zumbi voltou carregando. Nesse momento, olhei para o homem de cabelo dourado que ainda estava gemendo no chão e disse: se você quer viver, diga qual é o motivo de estar me procurando. Caso contrário, seu destino será se tornar comida para zumbis. O homem de cabelo dourado imediatamente começou a implorar por sua vida. Ele implorou para que eu não o comesse. Ele estava disposto a me contar tudo. Na verdade, havia um portador de habilidades especiais entre eles. Ele podia reverter o tempo em um local por um breve período. E, ao observar, descobriu que eu podia controlar zumbis. Assim, concluiu que eu era um despertador do sangue ancestral. Então, eles queriam me capturar para se vangloriar. Afinal, eu era a pessoa que a empresa Monarch mais desejava. Depois de ouvir suas palavras, eu perguntei: vocês vieram aqui por causa do ovo do dragão, certo? Eu fui ver agora há pouco e já não está mais lá. Foi vocês que conseguiram? Neste momento, o homem de cabelo dourado, para salvar a própria vida, continuou: o ovo do dragão já foi conseguido por eles. Neste momento, as pessoas deles estão na montanha a uma da direção. Ele pode me levar até lá. Depois de falar, ele me olhou de forma bajuladora. No entanto, eu não olhei para ele e fui para o lado. Ele achou que eu já o tinha perdoado. No entanto, no segundo seguinte, ele foi mordido até a morte pelo rei zumbi. Neste momento, um sorriso sarcástico surgiu no meu rosto. Como poderia eu falar de moralidade com esse grupo de algozes do belo país? Na vida passada, a empresa Monarch quase controlava metade do território da Waxia. A digna Waxia quase se tornou uma colônia de uma empresa de biotecnologia. Embora eu não seja uma boa pessoa, eu definitivamente mataria cada um desses lixos que encontrasse. Logo, o rei zumbi terminou de comer. Então eu pedi para ele chamar de volta algumas das zumbis que tinham se escondido. Agora, neste lugar, ainda há alguns corpos de usuários de habilidades. É perfeito para que aquele zumbi que ainda não evoluiu possa comer. Assim, eu teria 4 mestres de zumbis. Isso será uma grande ajuda para eu lutar pelo ovo do dragão. Então, depois que eles comeram os corpos, nós partimos diretamente para outra montanha. De fato, quando estávamos quase no topo da montanha, nós vimos um grupo de homens armados com armas. Mas o que eu não esperava era que aquelas algumas soldados chinesas que nos ajudaram antes estavam sendo ameaçadas por eles com armas. E aquele grupo estava prestes a matá-las. Então eu imediatamente dei ordens aos 4 mestres de zumbis. Matar todos, exceto os soldados. As 4 zumbis que agora evoluíram para mestres de zumbis. Após comer tantos usuários de habilidades, a inteligência deles já estava próxima da humana. Sob a cobertura da escuridão da noite, rapidamente 4 pessoas foram eliminadas. E aqueles armados só perceberam os 4 reis zumbis após ouvirem os gritos. Assim, não se preocuparam mais com aquelas mulheres soldados. Levantaram suas armas e começaram a atirar nos zumbis. Mas os reis zumbis de agora não temiam mais as RWQ comuns.
Em pouco tempo, dos mais de 20 homens no topo da montanha, restaram apenas 7 ou 8. O resto das pessoas viu que algo estava errado e imediatamente desceram a montanha. Mas, após correrem alguns passos, encontraram eu e Lin Qingja. Neste momento, aquele grupo já estava cegamente enfurecido. Sem nem olhar, começaram a atirar diretamente em nós. E naquele momento, aquelas mulheres soldados também nos viram. Pensaram que havíamos entrado aqui por engano novamente. Então se prepararam para vir nos salvar. Mas no segundo seguinte, elas ficaram paralisadas. Eu consegui pegar todas as ED com as mãos nuas. E a Lin Qingja, que elas achavam ser uma mulher fraca, de repente, estava envolta em um redemoinho branco. Isso fez com que algumas pessoas fossem arrastadas para baixo da montanha e morressem. E as poucas pessoas que restaram foram mortas pelos zumbis que chegaram. Nesse momento, aquelas mulheres soldados estavam completamente atordoadas. Elas agora perceberam que somos usuários de habilidades especiais. Antes, elas achavam que éramos pessoas comuns. Elas ainda nos deixaram sair ingenuamente. E em seguida, elas ficaram surpresas novamente. Aqueles 4 zumbis estavam respeitosamente em pé atrás de mim. Esses 4 zumbis também eram meus subordinados. Neste momento, os olhares delas para mim estavam cheios de reverência. Com tal poder, provavelmente nem mesmo o exército delas se atreveria a nos provocar. Logo, elas se aproximaram para me agradecer. Como vocês chegaram aqui? Nesse momento, ela expressou sua dúvida. Porque essa operação é secreta e, em teoria, ninguém deveria saber. Observando seu rosto cheio de perguntas, eu expliquei a ela. Acabamos de encontrar um grupo de pessoas da empresa Monar. Eles ainda queriam me atacar. Então, eu as eliminei rapidamente. Elas me contaram esse segredo para salvar suas vidas. Então eu vim para me intrometer? Não esperava ver vocês sendo capturados. Ouçam o que eu estou dizendo. As expressões dessas mulheres soldados ficaram ainda mais sombrias. Então, depois de entender, eu soube. Na verdade, aquele ovo de dragão foi obtido por elas. Mas elas só contaram ao chefe, o ministro Wu. E quando elas ligaram para confirmar há pouco, foi o ministro Wu que pediu para entregarem o ovo de dragão àquelas pessoas. Mas não esperavam que, assim que pegassem o ovo de dragão, aquela turma quisesse matá-las. Agora parece que o problema é com o ministro Wu. Ao ouvir o nome do ministro Wu, eu imediatamente interrompi e perguntei: Ministro Wu? Como se chama o seu ministro? É o Wu Jieshao. E daí? A mulher soldado respondeu: Então é o Wu Calvo. Ele é o cachorro da Monar. Foi comprado pelo belo país há muitos anos. Eu disse sarcasticamente. Depois que o Wu Calvo se aliou à família Field. Não sei que métodos ele usou, mas conseguiu despertar 3 tipos de habilidades sobrenaturais. E ainda mais, ele usou essas 3 habilidades aterrorizantes para exterminar muitos dos justos usuários de habilidades do leste da China. Até a Xin Binqin quase morreu nas mãos dele. Mas depois de ouvir o que eu disse, as mulheres soldados estavam cheias de dúvidas. Como você sabe disso? Eu não expliquei para elas. Apenas dei algumas respostas superficiais e mudei de assunto. No entanto, eles também acreditaram no que eu disse. Afinal, a ação de hoje à noite já provou isso. Apenas o ministro Wu sabe sobre isso. A propósito, onde está aquele ovo de dragão que vocês conseguiram? Nesse momento, minhas palavras interromperam seus pensamentos. Então, uma das mulheres soldados me contou o que aconteceu. Na verdade, elas conseguiram que aquele ovo de dragão já tivesse chocado e se transformou em uma garotinha. Mas logo após a entrega, ela desapareceu. Ao ouvir o que elas disseram, fiquei um pouco chocado. De repente, se transformou em uma forma humana. Eu ainda estava pensando em capturar um animal de estimação. Agora parece que não há mais oportunidade. Então, fiz com que alguns zumbis comessem todos os corpos antes de me preparar para sair. Mas, enquanto estávamos descendo a montanha, aquele grupo de mulheres soldados me chamou. Na verdade, elas acreditavam que o homem calvo definitivamente queria matá-las. Voltar agora seria como se entregar. Afinal, o Jieshao é o comandante desta operação. Elas não têm provas, ninguém acreditará em suas palavras. Mas elas também não têm outro lugar para ir. E meu poder aterrorizante também as impressionou. Com um grande apoio como eu, a segurança delas também está garantida. Neste momento, eu as olhei de forma sarcástica. Vocês ainda sabem que voltar é uma sentença de morte. Mas eu deixo claro desde já. Aqui não mantenho pessoas inúteis, e quem vem deve me obedecer incondicionalmente. Caso contrário, não digam que não avisei ao expulsá-las. Assim, após garantirem, elas voltaram comigo para a base. E, ao voltar para a base, comecei a disfarçar alguns zumbis. Agora, a inteligência delas é basicamente semelhante à de pessoas normais. Levá-las diretamente para fora é muito chamativo. Então eu os vesti com casacos, coloquei chapéus e óculos escuros. Se não olhar de perto, basicamente não dá para perceber o problema.
enquanto eu admirava minha obra-prima. Shen Bingqin me ligou. Ouvindo o que ele contava ao telefone, meu rosto instantaneamente ficou sombrio. Acontece que lá já despertaram mais de 10 usuários de habilidades, mas mais da metade deles quer se juntar ao sindicato dos usuários de habilidades, incluindo aqueles que não despertaram habilidades. Eles acham que a força atual não é suficiente. Se encontrarmos uma onda de zumbis ou de bestas, não poderei protegê-los. Só se juntando ao sindicato dos usuários de habilidade será mais seguro. Então eu disse a Shen Bingqin, para que ela dissesse àquele grupo que eu ainda mantenho a mesma posição. Qualquer um que queira se juntar ao sindicato dos usuários de habilidades terá apenas um destino. E esse destino é a morte. E após ouvir o que eu disse, Shen Bingqin também não disse nada e desligou o telefone. E após ela desligar o telefone, eu pensei por muito tempo e achei que ainda precisava ir ao Ashingen. Se não lhes der um pouco de intimidação, eles acharão que, ao despertarem seus poderes, são invencíveis. Então eu levei 2 zumbis e fui direto para o edifício Ashingen. No entanto, assim que cheguei ao edifício Ashingen, o zumbi ao meu lado me disse que ele sentiu o cheiro de sangue de um usuário de poderes. E não era um, mas vários. E ainda estavam mortos há pouco tempo. Agora, com seu avanço, eles já podem distinguir entre pessoas comuns e usuários de poderes pelo cheiro. Nesse momento, comecei a me preocupar com a segurança de Shen Bingqin. Será que usuários de poderes invadiram a Waiai? Então eu liguei para Shen Bingqin, mas ninguém atendeu por um bom tempo. Parece que realmente aconteceu algo. Então eu imediatamente mandei os 2 zumbis arrombar a porta. Nesse momento, as pessoas no saguão viram 2 estranhos altos vestidos com casacos entrarem. Atire imediatamente. No entanto, eles achavam que poderiam dar um tiro na cabeça. Mas, na verdade, só ouviram um som de metal colidindo. Os 2 estranhos não sofreram nenhum dano. E os 2 reis zumbis rapidamente avançaram para a multidão. Em pouco tempo, resolveram alguns dos homens armados. Mas não os mataram. Apenas os feriram. Afinal, a situação ainda não está clara. Eu disse a eles que, no máximo, deveriam quebrar braços e pernas.